eu fico muito impressionado com o pai, sabe? Porque ele saiu desde a época, quando ele trabalhava, ele era funcionário, né? E daí depois ele comprou o escritório. E ele começou lá na época onde era feito o livro diário à mão. Ele contava que eles tinham que pegar o livro diário, que era bem grande, e ir um por um, assim, ó, olhando e somando. E eles tinham uma agilidade, sabe? Na calculadora, o pai tinha... Ele tem ainda, até lá na sala dele, ainda aquela que tem uma bobina de papel que ele vai somando. Sim. Né? Mas eles faziam tudo de cabeça. Era impressionante aquilo, sabe? Tá, ok. E o pai saiu daquele, foi para a máquina de escrever. Aí foi, acho que o primeiro computador aqui de Ponte Serrada foi o pai que comprou, que era pelo DOS ainda, né? Tinha uns disquetes desse tamanho assim, ó, que eles utilizavam. Os backup para fazer. Depois foi diminuindo o disquete, depois foi para CD, depois pendrive. Hoje é tudo nuvem. E meu pai tá lá ainda. Sim. Bicho velho. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para bater um papo. Esse podcast que é um oferecimento das lojas Quero Quero, da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Vinícola Maier e do Embutido Serrano. A gente já faz, antes de apresentar o nosso convidado da semana, né? Vamos fazer o convite para vocês que ainda não estão inscritos no nosso canal no YouTube, então inscrevam-se no Fala Mais. E... Sininho, né? Ative o sininho, né? Faz toda essa coisa aí de rede social. Beleza, vamos lá então. Obrigado a você que está acompanhando a gente, né? E obrigado também ao nosso convidado que já de antemão, eu diria que, como diz o Faustão, né? A família Facnello é sócio aqui do Fala Mais, né? A gente tá completando o álbum de figurinhas, né? Já veio dos Facnello. Estamos quase enchendo a mão já, o terceiro Facnello, né? E ainda tem mais na lista pra quê, né? Tem. O percentual vai aumentar. Mas vamos lá então. O Fernando Facnello está conosco aqui hoje no Fala Mais. Ele é técnico agrícola, engenheiro de alimentos, contador. Em breve vai ser advogado, juiz, promotor, enfim, está fazendo direito, né? Vamos ficar por enquanto. Vamos falar sobre o quê? O cara tá acumulando informações. A parede estava muito vazia lá em casa. Eu disse, vou colocar uns diplomas aí, alguma coisa para aumentar. Que tipo de quadro que eu posso ter em casa, né? Pois é, né? Gostava muito demais. Assim, mas, Fernando, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui presente no Fala Mais. Como é que tá a vida? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo, né? Sim, vamos brincar um pouco, né? Falar sobre os currículos que a gente tem. Mas isso é a vida, né? O que foi levando a vida a fazer. Comecei fazendo técnico justamente porque eu gostava da área, né? Gostava mesmo da agricultura e tudo mais. E na época o pai plantava, tinha lavoura, que não era muita coisa, mas mesmo assim a gente já queria estudar e ir para a área daqui a pouco, né? Comecei a fazer engenharia de alimentos por causa do meu tio Flávio, né? Porque ele trabalha nessa área, até hoje ele trabalha numa empresa de chocolate. E eu me interessei e disse, vou nessa área, né? Eu só não sabia que ganhava tão pouco. Comecei a trabalhar na Aurora, não gostei e falei, não, vou voltar para casa, conversei com o pai e entrei no escritório e eu disse, nossa, gostei da área, realmente gostei de trabalhar com o público e tudo mais, é um pouco estressante, né? Mas não tanto por causa do público em si, mas por causa que muda muito as coisas do dia para a noite, altera tudo, de legislação, tudo. Então, isso daí acaba dificultando bastante o nosso trabalho, né? E comecei a fazer direito porque tem muito a ver com a contabilidade, né? E eu queria aprender mais. E tinha um tempo livre, eu falei, vou começar. Mas de todos essas formações que você foi adquirindo, né, no decorrer da vida aí, de certa forma você continua utilizando elas, né? Sim, continua. A minha parte de técnico agrícola ainda... A gente trabalha um pouco na lavoura, não como era antigamente, porque vendemos tudo e paramos de plantar, arrendamos um pedaço das terras e o resto tem eucalipto e pinos, né? Mas ainda tem o meu plantio de lúpulo, né? Sim. Que é uma das coisas que eu gosto de fazer. Faço as mudas, faço plantio, tenho variedades diferentes. Da contabilidade em si, a gente
né, trabalho é o que eu atuo hoje, né? Direito estou estudando só, e o engenharia de alimentos é o que eu utilizo para fazer cerveja. Então, basicamente, isso daí. Usa todas as formações aí para... claro, né? Vida a gente vê... profissional e também para o lazer. Porque com certeza. a questão do lúpulo ali, já que você tocou no assunto, né, Fernando? É mais por hobby, por lazer, ou você tem como uma profissão também, como um negócio rentável? Não, na verdade é assim, Jonathan. Eu comecei a fazer cerveja realmente porque um pouquinho antes de eu sair da Aurora, né, eu pensei, eu vou sair e vou fazer o quê? Né? Pensei, vou trabalhar com o quê? Porque o ramo da engenharia, ele te dá um leque muito grande. Porque o que é um engenheiro? Engenheiro é quem faz conta, né? Basicamente. E por mais que as pessoas coloquem que o engenheiro de alimentos é muito parecido com o nutricionista, a gente não tem nada a ver. Tá? Eu fazia cálculos na faculdade de dimensionamento de equipamentos, de tempo de cozimento, de tempo de secagem, absorção de água, enfim, tudo isso. Até o meu 5º período da engenharia foi basicamente matemática, física, química e biologia. Só. Era o que a gente tinha. Tá? Depois a gente começou a ver mais... Chegou a me dar um arrepio aqui. mais matérias técnicas voltadas para alimentos mesmo, sabe? E assim, quando eu fui sair, então, lá, né, voltando um pouquinho, quando eu fui sair da Aurora, e daí eu pensei, vou fazer o quê? Vou começar com o quê? E eu resolvi testar, né? Falei, vou testar, vamos ver o que sai disso daí. E gostei de fazer cerveja, a gente começou, e o Felipe disse, não, vamos investir nisso daí, vamos começar. E realmente não tinha ninguém que fazia cerveja artesanal. Era pouquíssima gente que trabalhava com isso. Que ano foi, tu lembra? Fazem uns 8 anos, 9 anos, mais ou menos. Tá? Aqui na Ponta eu lembro que eu comecei, daí depois teve algumas outras pessoas que começaram também, todo mundo acabou desistindo, nem sei se tem mais gente que faz aqui hoje, tá? Sei que eu continuo na lida lá e vamos continuar, né? Mas de cervejaria artesanal, nossa, não existia nada, absolutamente nada, né? E Chapecó tinha, acho que uma cervejaria, alguma coisa assim. A Adala era bem pequena, a Adala, naquela época, sabe? Eu lembro que ainda estava na finaleira da faculdade, quando a Adala começou a aumentar um pouquinho, né, a produção. E hoje é uma potência, né? Sim. A Adala é bem grande. E daí eu falei, bom, todo mundo está tentando ir para esse ramo, vamos tentar também, né? Vai que dá certo. Aí nós começamos com 20 litros por batelada. Hoje a gente faz 100 litros por batelada. Eu tenho uma panela, não é muito grande, né? A panela também. Mas a ideia é a gente aumentar. Comprei alguns equipamentos agora esses dias, faz uns 30 dias, eu acho, que é para a gente conseguir chegar a uns 500 litros por mês. Tá? É a ideia. Aí a gente vai conseguir diversificar um pouco, né? Que hoje eu gosto mesmo de tomar IPA. Né? E quem toma IPA sabe que não sei por que a gente tem um negócio diferente, ele quer gostar de cerveja amarga, né? Mas tem muita gente que me procura por causa da Pilsen, da Weiss, então tem que tentar expandir um pouco mais. E qual que é a diferenciação da cervejaria artesanal, da cerveja artesanal, sei lá, para uma industrializada, se é esse o termo, né? Tu comentou da Dala, né? Quando você iniciou, ela estava começando também. Ela era uma cervejaria artesanal? Na verdade, a Dala já começou um pouco grande, né? Ela já fazia bastante. A litragem dela era alta. Eu não sei nem quanto era o número e tudo, né, que eles produziam. Mas eu acho que ela foi sim colocada como artesanal. Artesanal e industrial é uma classificação, tá? De quantidade de litros, basicamente. É pelo tamanho da produção, então. Exatamente. Mas o que as pessoas buscam quando vão tomar uma cerveja artesanal, tá? Normalmente é uma cerveja diferente. Sim. Basicamente, não é aquele padrão que tem que é tudo igual. Tá? Eles buscam uma coisa diferente. Eu, por exemplo, eu não tenho filtragem na minha. A cerveja, o único filtro que ela tem é o próprio grão. Quando a gente faz a lavagem do mosto, né, num processo da cerveja, a gente faz a recirculação do mosto para ele ir, passa no meio dos grãos, e tem gente que utiliza também milho, não vou lembrar, eu acho que é farelo de aveia, eu acho, não me lembro, que é para deixar mais limpa a cerveja. Tá? Esse é o único processo que eu utilizo. Tá? Mas eu utilizo o próprio malte de cevada mesmo. Não utilizo mais nada.
Só isso daí. Então, eu faço a lavagem, deixo ela a cor que ela tá ali na garrafa, tá? Às vezes tem até um pouco de sujeirinha no fundo, que é comum, porque a gente não usa filtro, tá? Não que isso vá mudar alguma coisa. Não vai mudar. Se a cerveja é filtrada ou não é filtrada, não vai alterar nada. Talvez você consiga um pouco mais o sabor do lúpulo, do malte ali, mas não vai alterar muito, não. Mas é a característica visual mesmo. Exatamente. Não vai ver o outro lado do copo, né? Sim. Isso daí não vai conseguir ver, mais não. turva, né? Mas isso é detalhes, né? Isso daí. Essa é uma opção tua, no caso, ali, não utilizar. Sim, eu poderia filtros, utilizar filtro, poderia comprar outro jogo de panela, aumentar, daqui a pouco colocar um sistema com mais de uma panela que eu tinha antes, que era um sistema de 3 panelas. O problema é custo, né, Jonathan? Então a gente começa, porque tu começa com 2, 3 mil, daí de repente tu tá em 5, tu tá em 10, tu tá em 20, em 30, eu e o Felipe já estamos quase em 40 mil de investimento. Tá? Então 40 mil precisa investir bem, né? Precisa dar um retorno. E vocês têm um diferencial. Você falou da produção da cerveja artesanal, que, assim, acaba sendo um hobby para muitas pessoas, né? A gente sabe as pessoas que produzem, mas produzem 60 litros por mês, né? Pouco mais, pouco menos. Para consumo próprio, no caso, né? Você falou já em torno de 500... 60 litros de consumo próprio daí... dos chegados, da né? pessoa e do pessoal que está em volta ali, né? Tu sabe que tu me lembrou uma coisa, porque a gente fazia 20 litros, né? 20 litros por batelada, por mês. Basicamente, dava por mês. Era o consumo do mês. 20 litros era o que dava, mas ali, ó, a gente tomava a última garrafa, tá? Fazendo a próxima. Era sempre assim. Tinha que beber com moderação e bastante. É verdade. Para durar, né? Porque ainda mais com o calorão que tá ultimamente, né? Nossa. Mas assim, eu queria te perguntar o seguinte. Você já está num processo que você classifica uma produção industrial para esses 500 litros mais? Não. Ainda não. Não? Não, para você ter uma escala industrial, primeiramente você vai precisar de uma padronização da receita, tá? Então, a padronização da receita começa com o mesmo malte, o mesmo lúpulo, a mesma especificação da água, tá? Então, por exemplo, nós utilizamos água de poço. Água de poço, se chove um pouco mais, já vai ter alteração na água. Então, eu não consigo padronizar tudo. Uma cervejaria grande, ela padroniza desde a água até o malte tem que vir igual, entende? O malte tem uma característica dele que é a quantidade de amido, tem a parte da clarificação do próprio malte, tá? A cor dele. Então, normalmente a cervejaria, quando ela é a escala mais industrial, ela só pega o mesmo malte, o mesmo lote, tudo igual para sair a cerveja do outro lado, tem que sair exatamente como era o lote anterior. Sim. Entende? Não tem... Então, tu não pode ter diferença naquilo ali. Padronização não dá para variar, né? Não, por exemplo, eu faço uso, eu utilizo mais de um lúpulo na minha IPA, por exemplo, né? E hoje eu consigo produzir só o Cascade, o que eu tenho lá no nosso sítio, tá? Que é a produção própria. Cascade é um dos lúpulos que eu utilizo. Eu utilizo mais 2. Então, esse Cascade que eu utilizo, uma safra é uma coisa, outra safra é outra coisa. Não consigo padronizar. Então, eu faço análise, mando fazer alfa-ácido, beta-ácido, óleos essenciais e tem o gráfico aranha, que é um que você vê se ele está mais mentolado, se é sensorial, tá? Isso daí. Enfim, e daí cada ano muda. Por exemplo, ano passado foi feito a análise do lúpulo e nós colhemos 10 quilos de lúpulo, tá? Eu tenho, de Cascade tem quase 400 plantas, deu 10 quilos, seco, pronto, tá? Beleza. Aí eu mandei fazer a análise deu muito boa, sabe? Deu sensacional a análise. E daí eu mando para competir, tem a competição sempre que eles fazem, a última vez foi em Curitibano, se eu não me engano, a do ano passado. A desse ano foi em São Paulo, não me lembro. Campinas, foi em Campinas. Então, eu ganhei segundo lugar na do ano passado e daí desse ano a gente ficou em 14º, eu acho. Mas por quê? Justamente por causa disso. A variação. Varia muito de um ano para o outro. Esse ano a gente teve um problema na produção, deu 2 quilos de lúpulo. E mesmo assim, a sensorial deu boa. Não foi ruim, não, sabe? Teve muita gente que colocou que lembrava até erva mate, mentolado, herbal, sabe? Que são coisas que são um pouquinho mais picantes, tá? Sim. A do ano passado, o guri da Unicamp me falou que tendia a ser mais pimenta,
tá? O meu lúpulo. Então, todo ano muda. Sim. Sabe? É difícil você padronizar 100%. É bem complicado, porque tu depende... Até do clima você depende. E esse lúpulo que você planta, né? Produz ali, ele é para fazer as tuas cervejas. Ou tu Então, vende? na verdade, assim, ó, a gente começou com uma ideia de produzir para nós mesmos. Tá? Essa foi a ideia principal. Por quê? Lá no início, quando eu comecei a fazer a cerveja, então tem lá uns 8, 9 anos, mais ou menos, tá? Quando a gente começou, eu comecei a ver os valores que eram as coisas. Então, o malte, o lúpulo, a levedura, tá? São o básico, né, de uma cerveja. Aí eu analisei a levedura eu não conseguia, né? Eu não conseguia fazer ela. Até existe como, mas para você fazer multiplicação da levedura, eu precisaria ter até um laboratório e tudo, e não é viável, entendeu? Para você plantar hoje a cevada, é fácil, beleza. Talvez não dê uma cevada de tão alto padrão, mas é possível, sim, é possível. O problema é o processo de malteação. Para você fazer o processo de malteação, nada mais é de deixar a cevada brotar um pouquinho e secar. Tá? Que ela vai ter uma quebra dentro dos amidos, que daí lá na panela é o que vai transformar em açúcar, que a levedura come e transforma em álcool. Tá? Basicamente isso. Aí eu pensei, vou começar a procurar dos lúpulos, né? Comecei a procurar umas reportagens e tudo mais, era desanimador, porque todo mundo falava, não dá certo. Não dá certo, não dá certo, não dá certo, tal do lúpulo. Achei um louco, que era outro louco, igual eu, né? Em Nova Roma do Sul. Aí eu fui lá atrás dele, peguei o carro, disse, não, vou lá conhecer esse vivente e ver se é verdade isso, né? Porque vai saber lá, se não era, eu tinha achado no Mercado Livre. Aí cheguei até lá, ele realmente tinha as mudas e tinha alguma coisa de produção. E hoje ele tem uma cervejaria em Nova Bassano, se eu não me engano, que ele faz cerveja com o próprio lúpulo. Então, assim, se eu não me engano é até Guilherme o nome dele. Então fui lá, comprei as mudas e trouxe, né? Primeiro ano testei na estufa da avó. Falei, vamos ver se vai dar certo, se não vai morrer com frio, né? Por mais que eu tinha pedido para ele mesmo se dava certo, ele falou, eu plantei no inverno, no frio e funcionou. Brotou. Falei, então deve dar certo. Mas mesmo assim, fiquei com medo, né? Era caro. Aí plantei na estufa da avó. Primeiro ano que deu, infestei a estufa da avó. Aquilo lá virou tudo verde, porque o pé de lúpulo cresce até 10 metros. E eu tinha 8 pés dentro da estufa. Tu imagine como ficou a estufa, né? Ficou estufada. Não, ficou tudo verde. A metade da estufa, assim, sumiu, sabe? Não tinha mais nada. Você só enxergava verde. Mas tudo bem, deu certo. Arranquei de lá as mudas. E eu e o pai, a gente levou lá no nosso sítio e fizemos no lugar mais frio que tinha. Eu falei, se é pra morrer, vai morrer agora, né? E deu certo. E depois a gente foi para uma área um pouco maior, então, e a gente foi testando. Só tinha... Olha, eu acho que no Brasil, esse tempo aí, tinha eu e mais 4, 5 loucos, sabe? Somente. Só tinha... Que fazia plantio. Que a gente fazia plantio, que estava em teste. Sim. Tá? E ok, né? Daí funcionou, deu certo. Hoje já tem a Apro Lúpulo, que é a Associação dos Produtores do Lúpulo do Brasil. Tem produtor em vários estados. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os que mais tem, até onde eu tenho conhecimento, né? E a região da Serra. Tá? É o que mais o pessoal está produzindo. Estão investindo bastante em iluminação e tudo mais, e eu dei uma parada, porque o investimento é muito alto. Tá? Eu estou indo mais devagar. Por quê? A estrutura é alta, eu preciso de palanques Os que eu tenho são de 6,5 metros de altura. Tá? Aí tem toda uma estrutura de cabeamento de cabo de aço, tá? Para segurar. E daí a gente tem que colocar os fiozinhos de sisal. Todo ano eu estou colocando agora, inclusive. Estou colocando os fios porque daí começa a planta a brotar e vai subindo até lá em cima. Né? Chegou lá, ela começa a dar as flores, abrir. Aí na época de colheita a gente corta embaixo, derruba o pé inteiro e ela fica em dormência. Fica lá. No verão brota tudo de novo. Então, a estrutura em si é caro, porque é pesado e tudo mais. Então, demanda um investimento alto, né? Mas esse investimento ele vai acontecer praticamente uma vez só, então. Tu falou ali que tu poda a planta e depois ela volta a mesma muda ali. Não precisa... A estrutura permanece. Tá? A estrutura permanece. Eu não me recordo exatamente quanto que era a conta que eu e o pai tinha feito para fazer 1 hectare. Tá? Eu só lembro que era caro. Tá? Não me recordo mais. E daí a gente fez. Hoje eu tenho... são
5, 7 são... Eu acho que tem umas 10 fileiras, tá? Que a gente fez. Que essas fileiras elas começam ali em 60 metros, mais ou menos, 60 metros, 50, 60 metros a primeira, e a última de cima dá mais ou menos uns 110 metros, acredito eu, tá? De comprimento. Então, eu comecei, as 3 primeiras estão 100%, as outras 4 eu tinha plantado e deu um probleminha agora, né? E vou ter que replantar todas. E as outras para cima ainda não tem nada. Então é para a gente ir plantando devagar. Tá? Então ainda tem o processo de crescimento ali no teu... Assim, isso daí, os palanques, toda a parte estrutural já está praticamente pronta. Tá? É pouca coisa, tem que fazer só mais as mudas, tá? Mesmo. Que essas eu que faço, eu multiplico elas, né? Por processo de estaquia, eu mesmo faço as mudas, e daí só ela demora, né? Demora mais ou menos uns 30 dias para sair da hidroponia, vai para o copinho, do copinho, daí vai para o campo. E ela morre, uma que outra sempre morre, é normal da cultura, né? Qual que é o processo, por exemplo, assim, desde fazer a muda até o plantio dela, quanto tempo demora para ela começar a gerar já os frutos? É fruto que se chama? Na verdade é uma flor, tá? Flor. É uma florzinha, uma flor pequena, e dentro dela tem um pozinho amarelo que se chama lupulina, tá? Que é isso daí que é o que deixa amargo. Tá? Então a gente pega o conezinho ali, né? A florzinha, que é um formato de um cone mesmo, e deixa secar ela. Tem alguns processos que é com equipamentos, né, industriais, que daí tu seca em umas bandejas, e eu tenho um processo mais natural. Eu tenho um cesto como se fosse secar chá, tá? E deixo lá, deixo na sombra, secar na sombra para ele não perder aroma, né? E demora um dia e meio, mais ou menos, com clima seco para secar, embala a vácuo e congela. Eu deixo congelado. Tá? E depois, quando faz uso, daí eu moo ele e daí faço uso na cerveja. O tempo, Jonathan, que demora é mais ou menos uns 45 dias. Desde quando rápido. Eu faço, mas não para produção do lúpulo, tá? Isso é para ir até o campo. Até falei errado. Então eu pego uma planta matriz, tá? Pego uma matriz que já está produzindo e tudo mais, faço os cortes no caule dela, que é o sistema de estaquia, né? Que é você fazer clonagem daquela lá. Aí coloco na hidroponia, da hidroponia fica ali uns 30 dias na hidroponia, mais ou menos, uns 25 dias, entre 20 a 30 dias na hidroponia, sai da hidroponia e vai pro copinho, normal. Esses de muda que a gente encontra nas agropecuárias, tá? Os copinhos. Naqueles copinhos fica mais uns 15 dias, 10, 15 dias mais ou menos, e vai pro campo, tá? Ele enraiza bem rápido. Do campo, daí isso demora. Tá? Demora cerca de... Para ela começar a dar a primeira flor, às vezes até tu consegue na mesma safra. Às vezes, tá? No mesmo ano, Sim. eu digo. Mas eu tinha plantado ano passado, eu plantei 500 mudas, que é essa que deu um problema agora. Dessas 500, ia começar a produzir agora. Tá? Então, no ano passado. Então, demorou um ano, Sim. tá? Praticamente. E para ela chegar à produção mesmo, que a gente pode aproveitar para cerveja, é uns 3 a 4 anos, mais ou menos. Então, vai alguns ciclos dela ali para atingir, digamos, o ápice da... O ápice dela é perto dos 12 anos da planta, tá? Que é quando ela começa, que ela chega a produzir 1 quilo por planta. Então, cada ano ela vai produzindo mais. Com certeza. Interessante. Até ela chega... E ela vai crescendo nesse tempo? O tamanho dela é igual, tá? O que muda é o tamanho da raiz. Porque enquanto ela está em dormência, a raiz ela expande. Tá? E ela faz um acúmulo de energia dentro da raiz, que daí no futuro não, quando sair da dormência, ela manda isso para cima, entende? Então, quanto mais velha a planta, o tubérculo dela, que é a raiz, ela chega a ser grossa, tá? Embaixo. Sim. Como se fosse uma batata doce, uma mandioca, tá? Nesse mesmo sentido, tipo, ela vai ficar embaixo da terra. E é bonito de ver porque, assim, ela cresce tanto para cima quanto para baixo. Sabe? Ela não que vai crescer tudo isso para baixo, né? É 10 metros, mas ela começa a expandir para os lados, assim, ó. Ela começa a largar as raízes, sabe, para o lado, e às vezes você está caminhando no meio, assim, da fileira, sabe? Eu tenho 3 metros entre linhas, e daí no meio tem lá um broto do lúpulo saindo no meio, assim, do nada, assim.
no meio. Uhum. E daí isso daí é interessante. Tu teria que cortar, né? Então, Sim. cada uma daquela raiz ali, cada uma delas, se você cortar ela e plantar, é uma nova muda. E Olha vai só. indo, e vai indo. Que daí mas tem imagina. todo o ciclo dela de vida a partir do zero. Como Exatamente. se fosse um clone, como tu falou. Exatamente. E qual que é o tempo de duração? Você falou 12 anos, é o ápice dela ali. Ela vai Isso. durar mais tempo que isso. Uma planta chega a durar uns 20 anos. Tá? Mas depende muito, né? Aqui ninguém tem conhecimento ainda para isso, tá? Sim. O conhecimento é tudo de fora, por quê? Porque ninguém chegou a isso ainda aqui no Brasil. Eu conheço produtores grandes que tem ali na região de Lages, tem até a sede da Apro Lúpulo é na UDESC, ali em Lages. E tem o pessoal dali que tem algumas produções em parceria até com a Ambev, sabe? Então, eles têm um estudo grande, mas ainda o tempo é muito pequeno. Então, o que vem de conhecimento vem de fora. Vem da região do Chile, Argentina, Estados Unidos, que são grandes produtores. Não se testou na prática no plantio no Brasil, né? Eu fui sofrendo. Não tem uma dilatação de tempo de plantio, né? No Brasil, Não, efetivamente. a gente Bem recente. Imagina, eu comecei... A minha estrutura lá no sítio, a gente começou sem saber nada. Eu peguei uma apostila que eu encontrei, que era toda em inglês, e eu fui traduzindo ela e fui colocando. Daí adubação, espaçamento. Daí tudo no material mostrava todas as áreas, elas eram quadradas. Então, a gente não tem uma área regular aqui. A área é toda cheia de ondulação e não é um padrão bonitinho, um quadrado ali, né? Certinho. Então, tem os palanques laterais que ficam, né? E tem essa parte que faz o estaqueamento do arame, né? Que passa por cima. E no meio, ali, são palanques menores, mais finos, né? Que eles servem para quê? Só para dar uma sustentação no arame para não deixar cair, tá? Ok. Aí eu pensei, como que eu vou fazer isso se a nossa área não é quadrada? Eu falei, vou fazer uma linha só, né? No material, não tinha a dimensão daquele palanque em si, né? Que ia daquele que a gente usa como base, né? Do arame lá em cima. Eu peguei um que dava uns 30 centímetros de diâmetro. Dá para fazer uma casa em cima. De tão grosso que era. Quando chegou aquilo lá em cima do caminhão para descarregar, eu pensei, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Era muito grande. Uma tora. Aí tive que chamar a Retro, Fernando Coronetti foi lá e ajudou a levantar tudo. Nós ficamos E tirando os buracos, né? Que daí a gente teve que fazer o buraco tudo manual. Aí eu comprei uma daquelas máquinas de fazer buraco, porque eu não aguentava mais, né? Fazer buraco. Fui lá, comprei uma máquina para tentar dar uma ajuda, né? Mas tudo bem, que saiu a estrutura, a gente foi aprendendo. Mas como eu disse, fomos aprendendo no soco, né? Sim. Porque não tinha ninguém para ensinar, não tinha nada. E foi indo. Daí a gente foi melhorando, já na segunda foi um pouco melhor. Daí paramos, tá lá, a estrutura tá... Mas eu sei que vai aguentar algum ano aquilo lá. Mas essa matéria-prima aí, ela vem principalmente da onde? Porque agora você tá produzindo aqui no Brasil, né? Mas... especificamente em Ponte Serrada, né? Exatamente. Mas no Brasil não tem tanta essa cultura desse cultivo. E da onde e por que não até então não existia e da onde que vem essa matéria? Na verdade, todo mundo sempre falou que no Brasil não produzia, tá? Não produzia lúpulo e não dava de jeito nenhum e só colocava um defeito. É problema do brasileiro falar que aqui não dá, que não presta. Sim, porque vem da onde? Vem da Argentina, vem do Chile, é tudo região fria. Uhum. Exatamente. É região onde dá neve, dá 1 metro de neve, por exemplo, e as plantas estão lá, certo. Sabe? O pessoal, o Brasil é muito rico, sabe? Nessa parte de clima e tudo mais. Então, a gente tem todos os climas do mundo, tem aqui no Brasil. Tu quer neve, tem, né? Tu vai para Gramado, às vezes neva, né? Tem as serras aqui também. É claro, não na mesma dimensão que daqui a pouco Canadá, enfim, né? Mas também tem. E você quer calor muito grande, tu vai para o Nordeste ou Ponte Serrada hoje, que está muito quente, né? Mas enfim, tu tem uma dimensão de climas grandes. Tá? Uhum. Qual que era o problema do lúpulo? Horas de sol, tá? Diz que o Brasil, eu não tenho conhecimento para afirmar isso, mas existe boatos, né? Vamos colocar assim, que o Brasil não tem essa determinada horas de luz que o lúpulo precisa para dar uma produção boa. Tá? E falavam não, que a planta... Primeiro falavam que não dava. Aí teve uma pessoa, eu acho que foi de São Paulo, que produziu, que plantou e veio a planta. Depois o pessoal começou a falar que não presta o lúpulo daqui. Tá? Foi comprovado que então presta.
tá? Aí as cervejarias grandes começaram a dizer que não, que o lúpulo tinha que ser peletizado para ser bom, tá? Eu não consigo peletizar, não tenho equipamento ainda, por isso que eu moo, tá? Eu só faço Que a moagem dele. Peletizar é você transformar em grãozinho parecido com ração de cachorro, tá? Essa é a parte da peletização. O que é? Transforma em pó e prensa. Sim. Mas essa prensagem tem que ser feita a frio, porque senão o lúpulo ele perde aroma, né? Mas é possível sim. Então agora não tem mais desculpa. Tá? O cervejeiro industrial não tem mais desculpa para não usufruir o lúpulo do Brasil. Tá? Não tem... E até porque um país desse tamanho aqui, em algum lugar, tem que dar certo a plantação, né? Mas é o que eu disse, sabe? O problema do brasileiro que fala que o que tem na própria casa não presta. Que o que vem de fora que é bom, sabe? Isso é uma coisa que eu sofro. Eu sofro com isso por causa do lúpulo. É a tal da história que o santo de casa não faz milagre. Exatamente. Vale para isso também. O pessoal fala, não, o lúpulo daqui do Brasil não é bom. Não é bom. E daí eu digo, tá bom, então experimenta aqui, vê se você gosta e tal. Se não gostar, tudo bem, eu uso. Eu uso na minha cerveja e funciona do mesmo jeito. Não vejo por quê, entendeu? Mas vem muito lúpulo da Argentina, vem muito do Chile, vem os maiores eu acho que é Estados Unidos, na Europa tem também, não tenho conhecimento de todo mundo. Mas o mundo inteiro produz. Sim. Mas é tudo região fria. Mas, Fernando, nessa produção, nesse estágio de produção que você está hoje, ele é suficiente para você produzir a tua cerveja, né? E ainda sobra produção e o que é feito com ela? Você tem... Então, esse ano eu mandei fazer algumas embalagens, tá? Para a gente começar a vender, tentar vender, tá? Vamos ver se vai dar certo. Por quê? Justamente por causa disso, né? O preconceito do lúpulo brasileiro, né? Mas teve até uma boa saída. Eu coloquei no Oeste Cervejeiro, lá em Chapecó, para vender. Conheço a Sandra lá, o pessoal. Sempre foi muito gente boa. Comigo, todo mundo. Sempre as mudas e tudo. E expandiram e comentaram com o pessoal e tudo mais. Então eu levei lá e falei, Sandra, vamos tentar. Ver se funcionar, funcionou. Se não funcionar, beleza. Eu embalei em pacotes de 50 gramas, né? Moído, beleza, tá escrito na frente o alfa-ácido, que é um das análises mais essenciais, né? Que é o alfa-ácido, que é o que determina o amargor da cerveja, vamos dizer assim, né? E daí coloquei lá e pra gente tentar vender. Por enquanto ela me falou que saiu até bem, sabe? Eu acho que eu levei 20 pacotes para lá, se eu não me engano. Mas assim, Jonathan, ano passado deu 10 quilos. Esse ano deu 2, então eu tenho 12 quilos. Eu utilizo mais ou menos para minha cerveja umas 250 gramas mês. Tá? A minha ideia, sim, é vender. Tá? Essa é a minha ideia, é vender, porque eu quero agregar mais valor e conhecimento e que o pessoal, para conseguir expandir também um pouco, né? Sim. Mas até agora está engrenando devagar o negócio, sabe? Mas... E essa 10 quilos você falou... contando toda a plantação que você tem lá. Sim. Ele dá um volume enorme. Mas chega no final, não pesa nada. Não, e utiliza muito pouco, né? Eu achei que fosse bem mais para a produção. É que, claro, né? Tem que considerar que eu estava até então fazendo 100 litros por batelada. 100 litros por mês. Né? Mas para 100 litros cada 100 litros. por Mas mês. Tu pega, por exemplo, uma cervejaria pequena, assim, eles produzem 10 mil litros por mês. Mas 100 litros dá tipo quilo, então. Qual que é a proporção? Cada 100 litros é quanto? Não é via de regra. Tá? Não é? Não. O que acontece? Cada estilo Depende de da receita, cerveja, né? cada estilo de cerveja tem o seu amargor. Tá? Dependendo do amargor, o aroma da cervejaria que eles vão utilizar naquela cerveja, tá? Eles utilizam XY lúpulo, tá? E cada um tem a sua característica. O Cascade é um lúpulo bem básico. Tá? É o lúpulo base para qualquer cerveja, praticamente. Tá? Só tem outros... Nossa, tem uma gama enorme de lúpulo. Eu tenho, por exemplo, lá, de matriz, eu tenho mais 4 variedades. 4 variedades eu tenho lá. Mas tem, assim... Meu Deus, tem umas 20 variedades de lúpulo diferente. Que eu acho até que tem mais. Mas, enfim, vamos chutar umas 20. Tá? Então, tu imagina, cada lúpulo tem um tipo de alfa-ácido e um tipo de aroma. Cada um vai ter o seu estilo. Se uma cervejaria pegar para produzir alguma cerveja, daí eles têm que padronizar a receita, né? Padronizou, eles só vão utilizar aquele lúpulo até sempre. Sim, até que tiver, só utiliza aquele. As cervejarias industriais, né? Exatamente. Só claro, tu pega, por exemplo, a Xanxerê tem 2, né? Tem tem 3.
Tem a Dust, tem a Campina e tem aquela outra que eu não vou nem falar o nome, porque o nome é difícil. Alemão. É, isso. Então, se tu pegar eles já produzem uma boa quantidade, sabe? Uhum. E, inclusive, eu já convidei eles para vir visitar a plantação e tudo mais. Conheço eles lá, o pessoal ali de Xanxerê, e tá pra gente agendar uma visita. Vamos ver quando que eles vêm, sabe? Mas se quiser vender, se tiver interesse, sabe, em comprar a minha produção ali, isso daí é simples, é pouca quantidade. Teria que ter bem mais para valer a pena. Só para entender, o lúpulo, então, ele dá o aroma para a cerveja. O aroma e o amargor. Ele que é o responsável por aromatizar, digamos assim, a cerveja. Só o aroma é um dos aromas. Tem vários estilos de cerveja, né? Porque, por exemplo, toma uma Weiss, né? Ou uma Pilsen. São cervejas com baixa quantidade de lúpulo, tá? Tu vai buscar o quê? O aroma do malte. Tá? Então, tu tem o aroma do malte e o gosto do malte, do grão mais. E não do lúpulo, né? Agora, tu toma uma IPA, uma APA, enfim, alguma cerveja mais lupulada, sim, são pessoas que têm tendência a gostar mais do aroma e do gosto do lúpulo. Então, vai maior que são cervejas mais fortes, digamos assim, mais amargas, mais Sim, isso, pesadas. mais amarga. Mais amarga. A classificação do amargor é IBU, se eu não me engano. É o IBU, quanto maior o IBU, mais amargo. Tá? Então, depende. Cada pessoa gosta de um estilo diferente, toma cerveja diferente, depende muito. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de Weiss. Tá? Cerveja de trigo, para mim, não vai muito. Não vai. Mas igual, não vai. Mas igual, assim, toda vez que eu vou numa cervejaria diferente, eu experimento para ver se eu consigo quebrar esse preconceito que eu tenho, sabe? Mas até agora não consegui. Não adianta. E por que a produção do... Bom, você falou antes, né, que é difícil produzir a cevada ali, os outros ingredientes principais da cerveja, né? Mas, assim, o lúpulo seria, entre a cevada, entre os outros ingredientes, seria um ingrediente, digamos assim, em termos de percentual, o grau de importância dele para a produção da cerveja? Ou depende também do tipo de cerveja? Depende do tipo de cerveja, lógico, mas o essencial ainda é na ordem, tá? Vai ser sempre água, o malte, que é em quantidades, né? A água, o malte, o lúpulo e a levedura, tá? Essas são as quantidades. A água, tu precisa muita água, tá? O malte depende da quantidade de álcool que tu quer ter na cerveja. Quanto mais malte, mais amido, que sai da quebra do malte, tá? O amido você transforma em açúcar. Então, quanto maior a quantidade de açúcar que você tiver dentro do fermentador, as leveduras vão comer e transformar em álcool. Tá? Esse que é o processo. E o lúpulo, basicamente, é para você deixar a cerveja aromática e amarga. Tá? Basicamente é isso. Ele serve também como antioxidante, sabe? Mas hoje tem produtos químicos que tu pode adicionar que faz a mesma coisa, né? Também não deixa oxidar e tudo mais. Mas enfim, para mim não existe uma cerveja sem lúpulo. Tá? Eu adoro cerveja lupulada. Para mim é uma coisa muito boa. Assim, mas tem gente para tudo. Por isso que dentre os itens você optou em ter o lúpulo lá na tua produção. Exatamente. Quanto tempo demora para produzir a tua cerveja? A minha cerveja, a IPA, vocês provaram, né? Sim, a IPA que tinha na degustação, né? Aquela ali, eu demorei mais ou menos quase 60 dias para conseguir ficar pronta. Tá? Porque daí você demora um dia inteiro praticamente para fazer a cerveja. Tu vai moer o grão, daí fica lá na panela, cozinhando e tudo mais, tem a lavagem. Aí a gente tem a etapa de resfriamento, deixa no fermentador, adiciona a levedura, tá? E esquece lá uns dias. Vai fermentar ali por mais ou menos uns 10 dias, tá? Mais ou menos isso mesmo. Fica fermentando numa panela. Não. No fermentador. O que é o fermentador? É como que eu vou explicar? É como se fosse um tanque, tá? Basicamente um tanque fechado, isolado, não entra oxigênio, tá? Ele só tem a saída do CO2, então, e ele é fundo cônico. Por quê? Para ir tirando a sujeira e caso queira fazer reaproveitamento da levedura também. Porque lá dentro, quando a levedura começa... A levedura basicamente é o fermento de pão, tá? Só cada levedura ela é específica para uma coisa. Você quer o quê? Você quer álcool, você quer gás carbônico, você quer o quê? Entende? Então, o nosso objetivo não é ter gás.
igual é na fabricação do pão. Tá? O pão eles vão utilizar porque gás, para quê? Para crescer o pão. Basicamente é isso. Tá? E sim, tem álcool no pão, mas daí quando vai lá para o forno, acaba com o álcool. Né? E daí quando no processo da cerveja, o objetivo é o álcool. Quanto de álcool? Aí você escolhe a levedura também baseado nisso. Quanto que é o grau de resistência da levedura? Tá? Eu quero uma cerveja de 14% de álcool. Tu vai achar levedura que aguenta 14%, que são as leveduras que fazem vinho. Também você consegue. Tá? Só uma cerveja de 14% dá o tombo na pessoa, né? Não dá para tomar que nem água, né? Então, esse tanque fica fechado, tá? Ele fica isolado lá e a levedura vai comendo o açúcar e se multiplicando. O tempo inteiro, se multiplicando, multiplicando, até que o álcool mata elas. Chega um momento onde chegou o limite do álcool ali, ou acabou a comida, ou o próprio álcool mata elas, tá? Se você tiver um momento onde o álcool mata elas, então pode ser que ainda tenha açúcar lá dentro, tá? Daquele fermentador. Então, tu escolheu a levedura errada daqui a pouco, tá? Se acabou a comida, tu tá no caminho certo. Por quê? Porque a tua levedura consumiu tudo, não tem mais nada de açúcar, foi tudo transformado, 100% de aproveitamento. Eficiência do fermentador, 100%. Beleza. Acabou a fermentação, a etapa de fermentação, a gente entra para a etapa de maturação. O que é a etapa de maturação? É você colocar aquele fermentador, né? Você baixar a temperatura dele até chegar perto de 1 grau, 0 graus mais ou menos, onde vai fazer o quê? A clarificação. Então, vai começar a decantar a sujeira da cerveja. Tá? Vai decantar, vai cair naquele fundo cônico e você vai tirando essa borra, né? Que eles chamam, né? Que no vinho também chama de borra. E outra coisa também, alguns gases que não são bons, que formam durante a fermentação, eles saem na etapa de maturação. Então, isso daí também é legal porque aquela cerveja que te dá dor de cabeça, tá? Então, isso daí é tudo de uma fermentação, de uma maturação mal feita, tá? É isso que ocorre quando dá problemas intestinais, vamos dizer assim, né? Também é porque deu algum erro lá nesse processo. É um processo muito importante. Fermentação e maturação é um dos processos mais importantes. Porque tu pode errar na etapa de mostura, que é na etapa que você está fazendo a cerveja, lá na panela, né? Mas tu não pode errar depois, porque senão você foi tua cerveja. Sim. Tá? E é um dos processos mais demorados nesse ciclo, então? A maturação depende do estilo da cerveja, depende de cada cervejeiro, tá? Eu tendo a deixar até 30 dias na maturação. Tá? Só depende 50% do... Exatamente. E daí depois a gente depois tira da maturação, tá? Aí tem 2 modos. Ou você faz a carbonatação natural, que é você adicionar açúcar, basicamente açúcar. Né? Tem alguns outros processos que dá para fazer também, mas é basicamente açúcar no mosto de novo para você reativar aquelas leveduras que tinham lá dentro. Você reativa ela e você engarrafa. Né? Ela vai fazer o quê? Ela vai dar pressão dentro da garrafa. Ali que vai fazer o gás. Aí que faz a espuma. Tá? A espuma da cerveja é feita aí. E tem a carbonatação forçada. Mas nesse processo o gás já está ali presente? Não. Você engarrafa ela? É exatamente isso. Quando você... não tem nada de gás. É um líquido, é a cerveja, ela está pronta, beleza. Depois da maturação, ela está prontinha. Tu pode tomar ela sem problema nenhum. Mas é sem espuma, não tem gás, não tem o CO2 dentro, né? Então, eu faço carbonatação natural, tá? Eu faço. Porque eu não tenho tanque, eu até comprei o cilindro de CO2 para tentar fazer uma carbonatação forçada, mas eu não tenho tanque para isso. Porque esse fermentador que eu tenho é de polipropileno, é de plástico grau alimentício. Tá? Ele não aguenta pressão. Certo. Se eu colocar pressão lá dentro, eu explodo o fermentador, né? Então não vai dar, né? Aí teria que ter um de inox, mas os de inox são muito caros. Então vamos devagar. Então eu faço a natural. O que é a natural? Né? Coloco numa panela enorme, né? Eu afiro lá algumas gramas por litro de cerveja e coloca na garrafa. Ele vai começar a fermentar lá dentro. Começou a dar pressão, ele começa a fazer o quê? Aquele CO2 que está formando lá dentro da garrafa, ele vai entrar na molécula da cerveja, entende? E que vai te dar o gás, que é quando tu coloca no copo, fica aquela bolinha subindo, tá? E que dá espuma. Basicamente isso. E a carbonatação forçada é você ligar um cilindro de CO2 no fermentador de inox ou num barril de inox também, tá? E deixar lá alguns dias.
Ele vai fazer o quê? A pressão do cilindro vai empurrar para dentro da cerveja para fazer dar o gás. Mas também precisa de um certo tempo, ele não acelera o processo. Sim, precisa de um certo tempo. Não tem como você colocar tanta pressão lá dentro, para forçar. Tem alguns métodos de você engarrafar com algumas máquinas que fazem essa carbonatação forçada na hora. Mas eu nem vou falar porque eu não tenho conhecimento disso. Sim. Tá? Não sei E direito. acontece de explodir, você falou ali da questão do tipo de recipiente Eu ali. nunca explodi nada, pra falar a verdade. Mas olha, tem muita gente que faz cerveja que explode as garrafas. Mas muita gente que eu conheço. Justamente essa carbonatação natural. Tá? Depois dela engarrafada, então. Isso, exatamente. Porque... No fermentador, eu nunca escutei ninguém explodir um fermentador, tá? Sim. Mas a garrafa, sim. Porque... Cara, é perigoso, não é isso? É perigoso. É muito perigoso. Eu já tive casos onde... Porque eu formulei minha receita e fiz muitos testes, né? A gente tem que testar muito até de chegar num ideal. Né? E cheguei num ideal, eu disse, não, é essa grama de açúcar por litro de cerveja que eu coloco. É essa aqui, essa aqui. Beleza, deu. Acertei minha receita e nunca mais mexi. Tá? Mas tem gente que exagera um pouco no açúcar, aí deixa lá... Dá muita pressão, né? Dá muita pressão. O que ocorre? Explode a garrafa. Cara, quando explode uma garrafa, parece um tiro. Mas parece mesmo. Eu já deixei meses ela assim, a temperatura ambiente nunca explodiu. Mas chegou ao ponto de eu ir abrir, estampar uma e ela esvaziar completamente, quase assim, de fazer um jato pra cima, entende? Já aconteceu. Cerveja assim que eu esqueci num canto lá, entende? Tipo uma champanhe. Então, bem agitada. Então tem o tempo ali depois que tu finalizou a produção dela para você ter o consumo da cerveja. Isso, mas é que basicamente é assim, né, Jeff? Depois que eu faço a etapa de maturação, então eu faço a carbonatação natural, tá? Espero dar o tempo ali, basicamente, que ficaria boa para tomar ela, tá? Eu tenho até um manômetro, tá? Que ele afere a pressão, tá? Então eu coloco na boca da garrafa e deixo. Se eu vejo que ela começa a extrapolar um pouco, coloca ela no frio, tá? Armazena na geladeira. Por isso que como não tem pasteurização também, isso que a gente faz lá não é nem cerveja, eu faço chopp. Tá? Não chego a pasteurizar ela para ela... daí tu mata o que tem lá dentro, ela não trabalha mais, né? Mas é por isso que sempre quando eu entrego uma garrafa de cerveja para alguém, eu falo, coloca na geladeira. Tá? Então deixa na geladeira. Por quê? Porque primeiro que ela não vai continuar fazendo pressão. Senão tu vai abrir uma e ela tá pura espuma. Entende? Às vezes pode ocorrer? Pode ocorrer, nunca se sabe, né? Até isso aí que tu falou agora é bem interessante, né? Porque acho que essa aí é a única diferença entre a cerveja e o chopp, né? Ou tem alguma outra? É só pasteurização. É pasteurização. Só. É porque, como a gente mencionou antes, né? Tem o pico de produção do lúpulo, né? É a mesma coisa com a cerveja. Ela vai dentro da garrafa, ela vai continuar trabalhando. Então, ela vai chegar um momento onde ela tá aquele supimpa, vamos dizer assim, né? Então, ela vai estar sensacional. O que eles fazem? Pasteurizam. Quando tu pasteuriza a cerveja, tu mata tudo que tem lá dentro. Essas leveduras que ainda estão trabalhando lá dentro... Ela para de modificar, né? Para. E fica estagnado naquele exato momento. Então, a pressão nunca vai mudar, a cerveja nunca vai mudar, vai continuar a mesma coisa. O que pode ocorrer com uma cerveja? A cerveja venceu. Tem prazo de validade da cerveja? Tem, porque tu é obrigado a pôr, né? Prazo de validade de cerveja. Mas o que vai ocorrer? Ela perdeu o gás. Certo. Só. Porque... só se ela tiver um pouquinho mal lacrada, entende? Porque senão pode consumir até, não tem problema nenhum. Nunca vi ninguém passar mal com cerveja vencida. Passa mal por outros motivos, né? Por outros motivos, exatamente. Excessos. Pela experiência, eu já consumi cerveja assim com 2, 3 meses de vencimento e a cerveja estava normal. Normal. Não tem problema nenhum. Vamos mudar um pouquinho Vamos lá, né? do assunto, porque tem muito conteúdo. Vamos encher a xícara de café agora, né? Porque já chega de tomar cerveja. Mas nessa primeira etapa aí do nosso bate-papo, então a gente utilizou 2 dos diplomas do Fernando aí. Agora vamos para os outros 2, né? Da contabilidade e do que está sendo formado agora, projeto de advogado. Vamos sair das exatas para a área humanas, né? De humanas ali, né? Embora ele falou que é afim, né? A contabilidade é afim do direito, né? Uma vai complementar a outra isso é verdade. No trabalho e na profissão. Mas são ciências totalmente opostas, né? Porque uma trabalha com números, estritamente, né? Mas tu sabe que eu pensava assim, sabe? Até começar a trabalhar exatamente com a contabilidade.
Embora o direito tenha os códigos ali, né? Que são números eu também, digo para vocês assim, a contabilidade, a gente entra com essa experiência. Eu até pensei, quando eu saí da engenharia, eu pensei, bom, número por número, né? Nem vou sofrer nada, vai ser facinho, né? Pensei comigo. Mas não era, não. O problema nosso nem é a contabilidade, porque você fazer contabilidade é fácil. Tá? É fácil você fazer contabilidade. Contabilidade é tranquila. O problema é você porque ela é entender. exata, né? Isso, é basicamente isso. Respondeu 100%. Porque quando tu pega um balanço para identificar, tá? Quando tu pega um balancete que seja, um extrato bancário, tá? Tudo tem a sua conta, tudo tem o seu lançamento, tem lá ativos, passivos, patrimônio líquido, né? Tem receitas, despesas para a gente lançar no balanço. Então, tudo vai ter a sua contrapartida. Tá? Até exatamente assim que acontece, né? Todo débito tem um crédito de igual valor, né? Que até é uma frase bem famosa, inclusive. Então, o problema nosso que a gente enfrenta na contabilidade é o governo. Né? Governo sempre, né? Que é o que ocorre? É muita mudança, entende? É mudança o dia inteiro. É o que eu falo para os empresários lá, e diariamente a gente convive com isso. Um deputado acordou hoje com o pé esquerdo, ele vai lá e edita alguma coisa e manda para votação, e o pessoal aprova e vira lei. E se vira lei, tu tem que seguir. Sim. Não adianta. Não adianta bater. Então, a folha de pagamento, beleza, tem as suas normas, ok. Contabilidade tem as suas normas, ok. Mas a parte fiscal hoje, tá? A parte fiscal é uma das partes mais complicadas que tem. Fiscal e contábil junto, assim, é complicado. Por quê? Porque tem que andar, todo o escritório tem que andar junto, primeiro, tá? Todo mundo tem que ter tudo conciliado. Nada pode ficar fora. E daí você tem o quê? Tu tem o empresário que tem o entendimento sobre o dele, né? Ele tem entendimento sobre o dele. Tem entendimento também sobre a parte de contabilidade? Tem, porque tu pega com a prática. Vocês são empresários e vocês sabem que vocês vão pegando com a prática. Mas eu estudei para isso. Entende? Exatamente. Eu estudei. Eu fiz a faculdade, eu fiz pós, eu faço curso uma vez por mês, a gente faz curso. Praticamente, nossa, muita coisa que a gente tem que estudar, mas eu que estudei. Então, eu tenho que passar para os empresários. Tenho que passar, tá? Afinal, a gente é pago para isso, né? Lógico, para fazer a contabilidade e para ajudar as pessoas a entender como funciona. Mas, às vezes, você está lá no teu dia a dia, tá? Você está lá no teu dia a dia e você precisa fazer alguma negociação. Não te dá tempo de ligar para o contador para saber se pode ou não pode. E quando viu, já foi. Sim. Né? E hoje... Daí o contador que se vire. Né? Coitado do contador. Hoje está tão rápido, sabe? Tão rápido as coisas. As mudanças, que quando as mudanças, também, né? isso, é tudo muito rápido. É tudo muito rápido. Hoje a tecnologia está muito, né, para frente. Então, quando chegou aquilo lá para mim, que é sempre um mês depois, né, que chegam as coisas para nós, porque a contabilidade ela é feita de um mês para o outro, Sim. praticamente, né? Espera fechar um mês para mandar as coisas para contabilidade, para então apurar e tudo mais, fechar o mês, né? Então que a gente vai ver o que ocorreu em algumas vezes, tá? E daí você explicar para a pessoa que não pode fazer. Tá? Aí tem as diferenças entre pessoa física, pessoa jurídica, tudo isso, que cada um é uma pessoa, entende? Isso daí. Mas o que mais a gente batalha é município, estado e união, sempre. E foi esse um dos motivos que eu comecei a fazer direito. Então tá complementando. Por quê? A mudança da lei é demais. Exatamente, a base está aí, né? A legislação, né? Então, se altera muito a legislação... É que assim, né, Jonathan? A gente trabalha basicamente com o direito tributário, Código Civil, então que a gente vê isso daí no escritório diariamente. Tá? Um pouquinho de cada coisa, mas basicamente isso daí que a gente trabalha diariamente. E tu tem que acompanhar todas as legislações de todos os estados, de vários municípios, às vezes, tá? Os municípios também, às vezes, tem município que pede alguma coisa que nem poderia, que está fora da Constituição, que nem poderiam pedir alguma coisa assim. Mas pede, tem gente de tudo que é tipo, né? Cada prefeitura uma coisa, cada estado uma coisa. E a União
Isso é um erro, né? Porque deveria ser, daqui a pouco, todos os municípios seguir um padrão. Unificado, todos. né? Mas não é assim, né? O sistema brasileiro é diferente. Cada estado você manda por si só. E daí tu tem uma alíquota de semestre em um estado, outra alíquota no outro, uma regra em uma regra no outro. Município é a mesma coisa. Tá? Dá a sensação que você tá ali na profissão apagando fogo, né? Exatamente. Exatamente. Aí comecei a fazer direito para quê? Para conseguir entender um pouco mais. Por quê? Às vezes falavam, não, mas isso não pode, é inconstitucional. Aí eu falava, tá, mas o que é constitucional, né? Pensava, o que é Constituição? Eu nunca li direito, Constituição, só sei que existe aquele bicho lá, né? Falei, vou estudar, tenho que aprender, né? A gente tem que saber das coisas, né? Então, hoje eu estou no 5º semestre de Direito, tenho algumas matérias atrasadas, porque eu não consigo dar conta de tudo, né? Então, ir toda noite para aula, e ainda tenho escritório, então... Eu acordo todo dia cedo, vou para o escritório cedo, tento dar conta, porque o escritório vem em primeiro lugar, né? A faculdade vem em segundo. É uma coisa só que eu quero aprender para a vida, para mim. Tá? Por mais que a minha noiva e o Felipe ficam dizendo o tempo inteiro que eu tenho que me formar para ajudar eles, mas não consigo nem fazer o que eu preciso. Imagina ajudar eles. Enfim, que eu comecei justamente por isso. Tá? Você quer, então, ter a formação ali como um complemento do que está fazendo hoje lá dentro do escritório, né? Exatamente. Exatamente. Por uma evolução profissional e pessoal, uma vontade pessoal também. Pessoal. Meu pai fala que ele sempre quis fazer direito. Né? E daí ele tinha até passado no vestibular, mas não foi. Na época, ele já era contador. E também eram épocas diferentes, né? As faculdades eram todas longe. Meu pai fez contabilidade em Palmas. Tinha que ir pela estrada de chão. Então, era bem diferente. Hoje a gente tem contabilidade em tudo que é lugar. Tem, né? E direito eu faço em Xanxerê. Então, é aqui do ladinho. Né? Não é problema nenhum. O teu pai já passou toda a rédea do escritório para você? Ou ele tá lá por... Uns 99% ele me passou. Aí que o negócio começou a ficar feio, meu Deus. Não, mas o pai vai ainda lá pro escritório, ele estava até hoje lá, mas ele tá nisso, vai um pouco lá pro sítio, fica lá, daí ele cuida um pouco dos lúpulos, lá para mim também me ajuda bastante, meu Deus. Se não fosse o pai, eu já tinha abandonado umas 3 vezes, eu acho. E daí o escritório ficou um pouco mais, eu que sou o responsável técnico do escritório, né, o contador. Então, sobrou um pouco mais para mim, a responsabilidade também é maior e tudo mais. Mas não dá para reclamar, o pessoal lá dentro, a gente é um time muito bom lá dentro, sabe? Todas as meninas são parceiras, todo mundo que trabalha lá dentro pega junto, não posso reclamar de ninguém, tá? Realmente, nem dá para falar muito alto, né? Porque... Mas é hora de elogiar, então vamos elogiar, né? Não, é verdade. Não dá. Todo mundo nunca deixou na mão, todo mundo foi gente boa, a gente é compreensível com todo mundo, sabe? A gente se ajuda lá dentro, querendo ou não. Se um não pode, o outro pega e todo mundo se dá bem. Sim. E principalmente, todo mundo se dá muito bem lá dentro. Todo mundo mesmo, assim. Legal, né, cara? E o Fernando... falando um pouquinho sobre a contabilidade no dia a dia dos negócios, né? Você mesmo disse que o cara empresário lá, ele sabe dos afazeres do negócio dele, né? Muitas vezes a parte contábil, essa parte mais burocrática mesmo falando, não está nos domínios dele. Então, vai para os profissionais de um escritório de contabilidade. Ele sabe quanto tem de receita e quanto tem de despesa, né? É aquilo ali, do mais e menos, né? E qual que é a maior dificuldade que as pessoas, no caso os teus clientes, elas apresentam para ti, né, nessa parte contábil? Ou o que você percebe que é uma dificuldade meio que generalizada das empresas que tu atende? Olha, eu acredito que ainda o mais complicado mesmo é a separação de pessoa jurídica e física. Tá? Eu acho que essa que é a parte mais complicada. Por quê? Tá? É difícil porque a regra ela se aplica, sabe, para uma empresa que fatura 100 mil no ano, para uma empresa que fatura 5 milhões no ano. Tá? Então, tu pensa assim, uma empresa que fatura 100 mil no ano, ela tem uma estrutura. Ela tem um pensamento. Uma empresa que fatura 4 milhões e 800, que é o limite hoje do Simples Nacional, né? Estou supondo. Ela tem outra estrutura já.
né? Ramos diferentes, faturamento diferente. Então, daqui a pouco, aquela pessoa que está lá perto dos 5 milhões no ano, ela já tem um escritório com pessoas para auxiliar, com gente ajudando a administrar o negócio, sabe? Então, tem outro pensamento, tem outra estrutura, tá? Vamos dizer assim. Tem uma estrutura de empresa mesmo, de empresa mesmo, claro. Assim, um faturamento de 100 mil por ano, vamos ser práticos assim, são empresas familiares, né? Empresas Sim, que o empresário é o próprio funcionário, né? Sim, às vezes é só ele. Só só ele, né? Que tem lá, né? Só o próprio empresário, empresária, né? Que está lá e só. Sim. Então, 100 mil no ano. Aí tu pega uma empresa um pouco mais estruturada, eles conseguem determinar o que é meu, o que é da pessoa jurídica, o que é da física, tá? Todas essas separações. Então, a dificuldade que a gente tem para as pessoas conseguir separar, tá? É assim, às vezes chega lá para mim, no extrato, vem lá um pagamento de um boleto, tá? Então, a gente precisa que as pessoas falem tudo para nós. Não adianta esconder de contador. Né? Eu sempre brinco com as pessoas que contador, médico e advogado você não esconde. Não adianta esconder, Sim. É pior para você. Ele está ali para te ajudar, né? Exatamente, foi o que eu mencionei. Né? Então, a gente não tem que trabalhar contra o outro. Tá? A gente tem que trabalhar junto. É assim que funciona. A contabilidade tem que trabalhar junto com a empresa. Não adianta esconder coisa do contador. É pior para a empresa, sabe? Então, às vezes aparece um boleto pago. Daí a gente vai lá, pede para a pessoa, do que é o boleto? Mas paguei o seguro do carro que está na física. Então tá errado. Porque não é da pessoa jurídica aquilo, é da pessoa física. Sim. Entende? Isso são erros que acontecem. E assim, às vezes é difícil você falar para aquela pessoa dos 100 mil no ano. Tá? É difícil você falar para ela, a pessoa jurídica é uma pessoa. Eu já escutei respostas assim, não, mas a empresa é minha, então o dinheiro é meu. Tudo bem, mas o dinheiro não é teu, pessoa física, o dinheiro é da pessoa jurídica. Tá? Então, isso tem que ter separação. Mas eu preciso, então, fazer a retirada disso daí. Tem que esperar acabar o ano para a gente encerrar o balanço ou fazer um balanço especial para ter distribuição de lucro. Entende? Se a empresa teve lucro, que a empresa tem que ter lucro para conseguir distribuir. Ou aumentar o Prolabore, né? Aí, se aumentar Prolabore, aumenta INSS, às vezes, depende do caso, o imposto de renda. Então aumenta a carga tributária, exatamente, sabe? Então, essa é a dificuldade que eu vejo que os empresários têm hoje, tá? E tirando, tem outras coisas, tá? Que também... E daí tem a nossa carga tributária, que não é um absurdo, né? Sim. Isso daí é muito. E a pessoa com quem o empresário vai reclamar é o contador, né? Como se o contador fosse o culpado, né? Mas alguém tem que ouvir, né, Alguém Fernando? tem que ouvir, né? Sabe que todo mundo comenta que contador é um funcionário público que o governo não paga, né? Porque tudo que a gente faz é pegar os documentos da empresa, fazer a básico, ponta ali, né? É dizer, tu tem que pagar isso. É isso aí, né? O que a gente faz lá dentro, basicamente, né? Fora as outras 30 obrigações por mês por empresa que a gente tem que fazer. Mas, enfim, o básico é isso. E é isso que o empresário enxerga, tá? É a gente entregando o guia. Sim. Basicamente. O resto ninguém vê, sabe? É difícil, na verdade. É difícil as pessoas verem isso. E agora eles estão com essa história da reforma tributária, né? Então, estão querendo também fazer isso daí, mas eu não sei se vai melhorar, se vai piorar, porque cada vez que eu leio a pauta lá que eles estão debatendo, é uma notícia pior que a outra. Não tenho muita expectativa de notícias boas. E a gente que é novo, né? Nós vamos passar por isso, então vamos se segurar e vamos lá. Pois é. Reforma, a mais recente que a gente ficou famosa foi a reforma previdenciária, né? Que aconteceu há pouco tempo ali, na época do governo Bolsonaro ainda. E agora tá essa história. E sempre é a mesma história, né? Que o Brasil é o país das reformas. Precisam ser feitas reformas penais, reforma tributária, reforma previdenciária, que foi o que aconteceu. Mas, de fato, você faz uma reforma, daqui a pouco você termina a reforma, já sente a necessidade que tem que fazer outra. A reforma é sempre um puxadinho, né? Exatamente. É impressionante. As coisas não se resolvem para o longo prazo, né? E tu sabe que já existe agora um debate para a reforma do Código Civil.
né? Já existe também. Então, o Código Civil, ele foi implementado em 2002, né? Mas ele começou a entrar para debate lá junto com a Constituição, mais ou menos. Então, logo depois que eles fizeram a Constituição em 88, já começaram a debater um novo Código Civil. Tá? Olha quanto tempo demorou. Tá? Eu não sei exatamente as datas, só lembro mais o que os professores comentaram com a gente, mas demora muito. A reforma tributária ela está pautada para começar em 2027, a implementação dela. E ela entrar 100% em vigor em 2030. Eu não sei, os debates que eu tenho com os meus amigos contadores, tá, é que eu acho que vai demorar uns 30 anos para ela sair. Cerca de 30 anos, porque eles debatem, eles brigam, aí voltam de novo, daí prorroga, porque, querendo ou não, sabe, como mencionou ali, é das reformas, sim, mas o Brasil também é da prorrogação, né? Porque eu nunca vi, eles chegam numa data, daí todo mundo vai se preparando, chega lá naquela data, prorroga. Aí chega na outra data, prorroga. Teve as leis das licitações agora que ia mudar também, porque licitações é uma união de várias leis, né? E que é uma bagunça os entendimentos das licitações. E colocaram uma lei, fizeram uma específica e boa, inclusive, tá? Aí o que eles fizeram? Era para entrar em vigor esse ano. Aí eles prorrogaram de novo ela, porque as prefeituras não estavam preparadas. Mas a maior parte das prefeituras estavam. Então, poderia ter entrado em vigor? Poderia, sim, poderia. Quem não se preparou, se vira. Deu um jeito. Por que nós temos que daí uma parcela acaba sendo privilegiada com certeza. Em comparação a uma parcela bem maior. Né? Alguns anos atrás teve a implementação do e-social, que também deixou o pessoal meio doido, né? Por quê? Começou daí com as empresas acima de 78 milhões, se eu não me engano, tá? Que eram empresas grandes. Começou a implementação. Depois começou a descer, até chegar nas empresas apuradas pelo Simples Nacional, né? Que é acima do limite do MEI, hoje é 81, já é Simples Nacional. Aí, os últimos eram os entes públicos, os últimos, tá? Da lista. Depois que todo mundo estava, e daí o que acontecia? Nós conseguimos gerar certas coisas no escritório. Coisas que no passado a gente podia fazer, naquela data já não podia mais. Coisas com INSS, etc. Né? E as prefeituras falavam para nós, não, mas eu não consigo, é você que tem que fazer. E nós também não conseguia, porque nós já estávamos no E-Social, sabe, as nossas empresas. Então virava uma bagunça. Agora tem uma entrando em vigor agora, que é a RAINF, tá? Que também vai ser outro bicho de 7 cabeças. Até dezembro é um ambiente meio que teste ainda. Tá? Já está sendo enviadas informações, mas ainda é um meio que teste. Recebi agora, janeiro... hoje, inclusive, do escritório. Exatamente. Não entendi nada, né? Mas tá ali. Mas tu viu que assusta, né? Assusta, sim. Então, não entendi ou não quis entender, na verdade. Tem muita mudança. Muita, sabe? E é assim, ou a empresa entra certo, ou abandona. Tu não vai conseguir. Sabe? Todas as movimentações bancárias elas são 100% mapeadas. Então, não adianta você fazer alguma coisa errada na tua pessoa jurídica, porque você vai sofrer. Sim. E, cara, isso daí que me deixa mais indignado, sabe? Porque você tem toda essa parte burocrática que te arranca cabelo, que onera também muito o serviço da própria contabilidade, e que os caras lá, eles tem acesso a tudo isso, mas até existe, eu acho que eu comentei em outro momento, um meme, né, do negócio lá do leão, de que se você tem que declarar teu imposto de renda, né? Mas, e se eu não declarar? Não, mas eu sei o que tu tem para declarar, então declare certo, né? Mas, então para que fazer todo esse meio de campo, né? E tu sabe que isso que está acontecendo agora, tá? Que é a RAINF, o que ela é? Eram cerca de 10 obrigações, mais ou menos, que a gente entregava anual. Então, a gente entregava das empresas aluguéis, a distribuição de lucro, as retenções dos cartões de crédito. Então, eram algumas coisas que eram entregues até dia 28 de fevereiro, até o último dia útil de fevereiro, tá? Referente ao ano anterior. Tá? O que ocorre? Agora é mensal. Então, são 10 obrigações, mais ou menos isso, a mais que o escritório tem que fazer todo mês. Tá? Para nós, isso daí é horrível.
Imagina o quanto a mais de serviço vai dar, né, cara? Muito serviço a mais. E daí a gente tem que ficar em cima do empresário, por quê? Porque a gente depende. Precisa receber informação. Exatamente. Né? Então, de nada adianta eu querer fazer o meu serviço se a empresa não me manda para fazer o serviço. E uma das coisas que mais vai dar serviço é a parte dos cartões de crédito. Porque o empresário vai depender da operadora de cartão. O que é? Toda a movimentação no cartão de crédito, todo o recebimento que tu tem via cartão de crédito, tem a retenção do imposto de renda. E essa retenção do imposto de renda, a operadora é obrigada, sempre foi obrigada, a declarar. E o empresário era obrigado a declarar uma vez por ano, somente. Agora não, é todo mês. Então a operadora envia e a empresa envia. Por quê? Eles querem saber se bate a informação. Sim. Vai naquilo que tu comentou, entende? Se um está fazendo, por que os dois têm que fazer? Para que a redundância, né? Exatamente. E o mundo contábil hoje é basicamente isso. Tá? Isso que tu citou, a redundância. Por quê? Tirar a prova real de tudo, né? Exatamente. Sabe, o SPED, que é o sistema SPED, que é do E-Social, enfim, tem a ECD, ECF, SPED fiscal e tudo mais. Nada mais é do que a gente mandar a mesma informação em 5 ambientes diferentes, e a mesma coisa, todo mês, todo trimestre, todo ano, tudo igual. Sempre igual. E com o objetivo de imposto. Sim. E para que o imposto? Né? Para um negócio cada vez mais inchado, né? Que você vê cada vez menos um retorno efetivo, né? Sim, é verdade. A gente vê isso, né? E agora saiu até uma notícia, acho que foi vocês até que colocaram, se eu não me engano, que é o projeto que tem de duplicação, né? Da 282. De novo, essa história, né? E daí, só agora já foi contrato. Eu não acho que abriu para licitação, né? Abriu licitação para projeto, na verdade. Para projeto de engenharia. Aí, o que eu tenho escutado, tá? Sobre isso daí? Eles vão fazer e vão pedagiar. Aí tu pensa, bate, mas eu pago IPVA, pago todos os impostos que tem, né? A gente paga, não só eu, todo mundo paga, vocês também pagam. Todo mundo paga o tal do imposto para ter que pagar pedágio ainda. Sabe? Aí tu fica pensando, mas aonde que a gente tá, né? É tanta coisa que tu tem que pagar. É desanimador, se né? eles afrouxassem, pelo menos, em alguns pontos ali, e a gente pagaria com gosto o pedágio para rodar em boas rodovias, né? Assim, com segurança. Ou não só isso, né? Pagaria com gosto o imposto também, né? Sim, também. Cara, se tem um imposto ali que eu sei que ele está sendo destinado pro real fim dele, beleza, né? Tudo certo. Sim, exatamente. Mas é a mesma coisa que tu pagar pela caneca que tá comprando, tu sabe que vai receber aquela caneca. Se eu tô entregando o meu imposto para determinada situação, que vá para aquilo, né? Sim, exatamente. É complicado isso aí. Fernando, em algumas das conversas que a gente já teve, né? Quando eu vou te visitar no escritório, geralmente é o John, que ele que entende mais dessas. Mas a gente conversando e você vem com algum... que tenho mais dúvidas, né? Na verdade. Mas... Acho que ele deixa a parte difícil pra gente. Você veio com alguns termos interessantes. Dentre eles, a questão das holdings, né? Dos negócios. Tu explicou para mim na ocasião, explica novamente para mim, mas agora para deixar registrado o que é isso aí, né? Não tem problema. Então, a holding nada mais é do que uma empresa. Basicamente é você ter uma empresa. Mas o que é essa empresa? Qual o objetivo dessa empresa? Tá? Tanto eu quanto meu irmão, Felipe, a gente começou a estudar há muito tempo a holding. Veio lá, o pai, na verdade, já começou com essa ideia. O pai já fez algumas holdings e tudo mais. E isso daí difundiu muito no Brasil. Por quê? Porque a carga tributária em cima de algumas coisas é muito alta na pessoa física. Tá? Então, vamos começar com o conceito da própria holding. Tá? A holding ela é uma empresa de participação. Tá? A holding normal, a atividade de holding é você participar. Ou seja, eu tenho uma empresa e participo com a minha empresa em outra empresa. Tá? Eu não participo como pessoa física, eu participo como pessoa jurídica. Tá? O que muda? Como pessoa física, você vai ter direto linkado ao teu CPF. Você vai ser sócio de 10 empresas, por exemplo, direto no teu CPF. Beleza. Deu problema com uma. Vai direto para quê? Para o teu CPF. Tá? Então, ali já existe uma
não vamos colocar como uma malandragem, tá? Mas é para você tentar se esconder um pouco mais. Se você tiver uma pessoa jurídica, o teu CPF vai ser o último a ser prejudicado em caso de algum problema, lógico, tá? Mas isso estamos falando só em participação de empresas, né? Então eu tenho, por exemplo, eu tenho uma indústria de grande porte, porque precisa ser apurado pelo presumido, tu não pode participar de pessoa jurídica com outra pessoa jurídica sendo simples nacional. Então eu tenho uma empresa de grande porte e eu vou participar com a minha pessoa jurídica. Beleza, é uma holding, ok. Mas foi um pouco desvirtuado esse pensamento de holding e eles começaram a colocar imóveis na holding até então. E transformaram essa empresa de participação em uma empresa que faz locação e venda de imóveis próprios. Ou seja, eu vou lá na pessoa física, tá? Um exemplo. Vou lá na pessoa física e eu tenho 4 apartamentos no meu CPF. Esses aluguéis que eu tenho, eles vão todos para o meu imposto de renda. O imposto de renda, ele tem a tributação até 27,5%, tá? Direto lá, tudo certo. Tu vai lançar teu aluguel e tu vai pagar. Tu vai pagar junto com o teu salário, daqui a pouco com outras coisas. Então a carga acaba se tornando alta. Cara, mais de um quarto do valor, né? É praticamente até 1/3, cara. Às vezes meu Deus, é muito, muito. Né? Então, então o que surgiu? Quando você coloca na pessoa jurídica, tem atividade de aluguéis, tá? Inclusive até agora estão tentando mudar para tentar enquadrar no Simples Nacional. Então talvez caia um pouco disso de holding, sabe? O nome holding para só uma locadora, certo? Né? Por exemplo. E também diminui quando você tem... existe ali uma jogada que é você transformar o teu imobilizado em estoque. Tá? Então, quando você transforma isso, a carga tributária baixa também nas vendas, né? Quando você faz a venda de um imóvel. Mas também tinha uma outra explicação da tal da holding, tá? Porque, como eu disse no início, a holding é uma pessoa jurídica normal, apurado pelo lucro presumido, tá? Ela é um pouquinho mais burocrática, mas também não é o fim do mundo. Tá? O ponto-chave da holding é você fazer ela. Tu tem que encontrar pessoas que saibam fazer a holding. Não adianta falar assim, não, eu vou ali no fulano que o cara faz porque é barato. Não faça isso. Tá? Não é porque eu sou contador, meu irmão é advogado, que a gente faz isso que eu vou te dizer, não, tu tem que ir no caro. Não, não é porque o cara é caro. Tu tem que ver se a pessoa é boa no que faz. Tá? E nunca vá por preço, porque tu tá colocando teu patrimônio. Exato. Sabe? É a mesma coisa assim, mesma coisa que você comprar um carro de 500 mil reais e não querer pagar uma lavagem porque é 100 pila. Sabe? Se tu vai comprar um carro de 500 mil reais, você tem que ter noção que ele vai beber para um carro de 500 mil reais, tá? Ele vai ter um consumo de equivalente, né? De combustível equivalente para isso, que seguro vai ser caro. Então tu tem que ter noção que se você está lidando com um patrimônio de 10, 20, 30 milhões daqui a pouco, tá? E você gastar, sei lá, 15, 20 mil reais daqui a pouco para fazer uma holding, depende de vários fatores, né? Mas pense nisso como um investimento, primeiro. Então, e teve outra jogada nisso tudo que a gente está comentando, que foi para você se esconder do ITCMD. Tá? Mas isso caiu um pouco em terra agora, teve uma mudança em final de 2021 que deu um baque nisso daí. O que as pessoas faziam? A tal da holding familiar. Tá? Então, o patrimônio estava lá no nome do pai, do pai e da mãe. Né? Tava lá o patrimônio. Beleza. E ele tinha que passar para os filhos antes de vir a falecer, no caso. Né? Aí chegava lá e pensava, não, vamos fazer por doação. Olhava lá o ITCMD, era uma fortuna o ITCMD, né? Porque o ITCMD é feito em cima da avaliação. Aí, o que eles faziam? Constituíram uma holding familiar, joga todo o patrimônio para dentro. Quando você lança o patrimônio, você lança sobre o valor de aquisição, o valor declarado. Tá? Então, você iria pagar um valor baixo, tá? Para você transferir, você ia pagar o ITBI, né? Aí, transferia isso daí tudo para a holding. A holding ela é feita por cotas. As cotas elas vinham do valor de aquisição do bem. Então, o que ocorre?
você ia lançar o valor de aquisição na tua empresa que ia ter as cotas e o patrimônio líquido. E aquilo ali você doava para os teus filhos. Então, você não ia pagar sobre valor de avaliação. Era uma pagar espécie sobre de um valor testamento ali formalizado. Basicamente, é mais ou menos, mas já ia transferir em vida, entendeu? A diferença é que é o valor. Em vez de ser valor de avaliação, que é o valor na época, no dia, tá? Naquele dia que você vai fazer a doação, na data de aquisição. era na data de aquisição. Então, pega lá vamos simular aí um imóvel que foi comprado em 1990. Sim. Tá? E lá em 1990 comprou um apartamento por 10 mil reais. Tá? 10 mil reais. Hoje vale quanto? 1 milhão de reais. Então aí que está a diferença. Sim. Tu vai pagar em cima de 10 mil, não em cima de 1 milhão. Porém, isso daí caiu por terra. Agora, novembro de 2021, se eu não me engano, teve uma ação aqui em Santa Catarina, tá? Que existia um advogado defendendo a tese que, em vez de ir para o patrimônio líquido da empresa, deveria ter sido só sobre as cotas. Enfim, uma discussão grande, tá? Aí, o que ocorreu? O Estado disse, não, a gente está errado. E começaram a fazer a reavaliação do imobilizado dentro da empresa em casos de inventário. Então, hoje, essa parte de doação assim caiu um pouco, sabe? Isso. Ainda existem algumas coisas que pode ser feito, tá? Que é a galinha dos ovos de ouro, vamos dizer assim, tá? Que ainda tem como a gente desviar para que isso ainda ocorra. Mas é uma sequência de empresas, tem jogada, não é uma coisa assim que você faz de hoje para amanhã, entende? É um trabalho de 4, 5 anos daqui a pouco para você desenvolver. Então, por isso que eu digo, aquela pessoa que fala para você que vai abrir uma holding e vai ter que cobrar R$1.000, abre o olho que tá errado. Tá bem errado isso daí, porque ninguém vai ter um trabalho de 4, 5 anos por R$1.000. Sim. Tá? Então, isso daí tu tem que cuidar muito. Mas, então, para, digamos assim, viabilizar a abertura de uma holding, que grandeza de patrimônio, de negócio, você considera... Na verdade, assim, depende muito, tá, Jefferson? Mas eu digo assim, uma pessoa tendo ali 3, 4 apartamentos, já é vantagem. Tá? Só, claro, tudo depende. É um estudo muito grande que tu tem que fazer com a pessoa, tá? Com a família, na verdade. Porque ali vai ter genro, vai ter nora, vai ter estilo de casamento, universal, parcial, separação total, vai ter estilos de doações. Daqui a pouco o pai quer repassar para o filho ou para a filha. Tá? E não quer que comunique lá no futuro, tá? Para fazer a doação. Então, quando você casa por regime parcial, por exemplo, e é feito doação de pai para filho, tá? Se por acaso vinha ter um divórcio no futuro, não vai comunicar, não vai dividir esse patrimônio, porque foi feito por doação, casamento, comunhão parcial. Tá? Então, são várias regras que a gente tem que estudar. Tu tem que sentar com a pessoa, sabe? E ter uma boa conversa de um dia inteiro com ela. Para tu tem que conhecer o histórico inteiro, tu tem que saber qual o objetivo dessa pessoa com o patrimônio. Não, o meu objetivo é só escapar do imposto de renda. Tá? Tentar diminuir, porque não existe isentar. Esqueça isso que as pessoas falam assim, não, que não paga nada de imposto. Isso é mentira, não existe. Tu vai ter que pagar alguma coisa, tu vai pagar. Impossível fugir. Impossível fugir. Impossível mesmo. Hoje em dia não tem mais. Então, tu tem que tentar entender o que a pessoa quer. Tá? Se a pessoa quer só escapar do imposto de renda, é uma coisa. Se ela quer transmitir o bem para os herdeiros, é outra coisa. Tá? Então, tem vários fatores que tu tem que seguir até a gente chegar numa conclusão final. Tá? Então, você tem feito esse tipo de trabalho? Já tem cliente para isso? Eu e o Felipe a gente faz, tá? Mas o Felipe trabalha mais em cima disso daí. Porque, na verdade, a constituição da empresa eu constituo. Tá? Eu faço o processo na junta comercial. Mas quem faz o contrato, tá? O contrato da empresa é o Felipe. Sim. E daí eu faço a contabilidade da empresa depois, né? Mas a gente trabalha junto, eu e ele. Tá? Isso daí a gente troca figurinha, vamos dizer assim, diariamente, o tempo inteiro sobre isso, porque é um assunto que muda muito, isso muda muito, tá? Tem insegurança jurídica? Tem, mas em tudo, né? Sim. Hoje, vocês viram, até agora estava em pauta sobre a demarcação dos territórios lá. Isso, então isso daí também é uma insegurança jurídica. Então, tudo tem insegurança jurídica.
Tá? Tu nunca sabe exatamente como vai ser o dia da manhã. Exato, até onde vai, né? Exato. Porque... Até quando vai acontecer uma reforma ou quando vai parar no TSE, uma decisão. Hoje é teu, né? Amanhã pode não ser mais, né? A gente vive pelo hoje, só não existe mais futuro. Sim, exatamente. Então, a nossa ideia é o quê? É tentar ajudar todo mundo a fazer o certo, tá? É o certo mesmo. A gente é muito chato quanto a isso. Toda a minha família, eu aprendi isso com meu pai sempre foi assim, tá? É detestar coisa errada. A gente faz pelo certo. Já foi a gente já foi taxado aqui na cidade até por ser muito certinho, tá? Mas não adianta, gente. Ou você segue na linha ou tu cai fora. Não adianta. Sim. É jogar o jogo com as regras do jogo, né? Exatamente. Não adianta. Pra quê? Pra que a gente vai fazer coisa errada se vai te prejudicar depois? Sim. Tá, então... E é um jogo que tem muita regra. Meu Deus. E muita mudança de regra. Erro. Mas assim, você falou antes, né, Fernando, sobre a principal, digamos assim, a principal dificuldade do escritório ali por parte dos clientes, que é a não diferenciação da pessoa física para a jurídica, né? Mas as principais dúvidas dos clientes, assim, o que vocês recebem mais no dia a dia? O que o pessoal liga lá, entra em contato com vocês lá, questionando? O que é mais comum, mais frequente? Olha, Jonathan, para te falar bem a verdade, não tem nenhuma regra. Porque depende muito, sabe? Tem diversas áreas. Tipo, a gente tem uma gama de clientes de todo jeito. Depende do ramo da empresa também, exatamente. Né? Então, essa é uma dificuldade da diferenciação da jurídica para a física, é uma dificuldade geral. Sim, Tô te falando que todo mundo tem. Todo mundo, 100% das pessoas têm essa dificuldade, sabe? De você conseguir separar o dinheiro. É difícil? Eu tenho, tá? Todo mundo tem. E eu sou contador. E às vezes é complicado de você conseguir separar todas as coisas. Por exemplo, vou te falar um exemplo de hoje mesmo. Então, eu fui comprar um tapete de entrada, tá? Pro escritório. Comprei no Mercado Livre, na minha conta. Tá errado, é do escritório. Sim. Entendeu? Não deveria eu estar comprando isso como pessoa física. Deveria o escritório estar comprando. Mas aí vem aquilo que nós comentamos uma vez, né? Vai criar uma conta no Mercado Livre, do CNPJ e tudo mais. Quando tu precisa fazer tudo isso, eu fui lá e já fiz. Entende? Então, se torna mais prático, dia a dia. Beleza? Ok. Entendo isso. Só está errado. Então, essa é uma dificuldade de todo mundo, entende? Mas agora, dificuldades pontuais de cada empresa é ainda o entendimento da legislação, tá? Porque, como eu disse, muda todo dia. Tá? Muda todo dia essas coisas. Então, tem muita alteração. E tem muita coisa que é diferente. Tu pega, por exemplo, uma empresa que ela fabrica, ela vende o produto da própria fabricação, tá? E às vezes ela vende o produto de um terceiro. Então, e ela também presta o serviço de instalação daqui a pouco daquele produto. Sim. Tá? Tu pensa, ela tem 3 tipos de coisa diferente. Tá? Vamos falar assim, porque ela presta o serviço, ela vende de industrializado e ela vende de comércio normal. Tá? Então ela tem as 3 coisas. Tu imagina só eu explicar para essa pessoa quando tem a retenção, quando não tem retenção, quando tem a alíquota X, Y, Z, cada um é diferente. A nota é um tipo de nota para cada estilo de coisa diferente. Tá? Então, querendo ou não, a pessoa tem dificuldade. Às vezes nós temos que procurar na lei novamente porque a gente esquece. Né? E a pessoa que está lá precisa na hora. Então, nossa, a gente tem muito ramo diferente lá no escritório e a gente tem que saber um pouquinho de cada um. Sim. Sabe? Ô, Fernando, então pra gente finalizar nosso bate-papo aí, vamos pegar mais uma pauta dentro dos negócios e falar um pouquinho do Neno, né? Que inclusive, mas só um pouquinho, porque eu quero ainda que ele venha aqui conversar com a gente. Dá só uns spoilers, né? Mas o teu pai, ele passou, como tu disse, 99% dos negócios já para ti, né? Você tá ali dentro. E que ele ficou durante muito tempo ali e pegou muitas fases de transições da mesma forma que você agora em pouco tempo também tá pegando. E isso acontece com diversos segmentos de negócios, né?
E é uma sucessão familiar também, né? É uma sucessão. Inclusive, a gente vai debater agora, né? No nosso Conversa de Balcão, Conversa de Balcão, sobre essa parte. Então, na verdade, eu fico muito impressionado com o pai, sabe? Porque ele saiu desde a época, quando ele trabalhava, ele era funcionário, né? E daí depois ele comprou o escritório. E ele começou lá na época onde era feito o livro diário à mão. Imagina, ele até comenta, se eu não me engano, posso estar falando uma mentira, mas se eu não me engano era a Tânia, que trabalha ali na Câmara. Na Câmara, que fazia os livros, tá? Se eu não me engano é que ela tinha letra bonita. Mas se eu estiver mentindo, daí menti feio. E daí ele contava que eles tinham que pegar o livro diário, que era bem grande, e ir um por um, assim, ó, olhando e somando. E eles tinham uma agilidade, sabe? Na calculadora, o pai tinha... Ele tem ainda, até lá na sala dele, ainda aquela que tem uma bobina de papel que ele vai somando. Sim. Né? Mas eles faziam tudo de cabeça. Era impressionante aquilo, sabe? Tá, ok. E o pai saiu daquele, foi para a máquina de escrever. Aí foi, acho que o primeiro computador aqui de Ponte Serrada foi o pai que comprou, que era pelo DOS ainda, né? Tinha uns disquetes desse tamanho assim, ó, que eles utilizavam. Os backup para fazer. Depois foi diminuindo o disquete, depois foi para CD, depois pendrive. Hoje é tudo nuvem. E meu pai tá lá ainda. Sim. Bicho velho. Ele pegou todas as fases que teve de transição, ele pegou. Então, eu fico foi se muito adaptando, impressionado. né? Sim, com certeza. Sabe, e isso é uma coisa que eu analiso muito, sabe, que é a cabeça, né, que meu pai tem. Porque ele pegou todas essas épocas, sabe, e ele ainda... O pai, meu Deus, não vou falar a idade do pai porque eu vou errar, ainda vai ficar feio. Mas assim, o pai já passou dos 60 faz um bom tempinho, né? E, nossa, ele é impressionante. Mexe no celular, mexe computador, tudo, sabe trabalhar com tudo, sabe? Tudo que é tipo de tecnologia, ele pega. E eu vejo muitas pessoas, tá, que pararam no tempo e que... não evoluíram mais. Estagnaram. Se acomodaram, na verdade. Né? E que é muito difícil... dentro do teu negócio ali, tu disse que faz todo mês praticamente capacitação, curso, especializações, né? Porque se você para de um mês para outro, com o avanço que tem, seja a tecnologia, ou seja as mudanças de legislação, cara, para você pegar de volta o ritmo, meu Deus, difícil. Né? É difícil. Por isso, como eu citei lá no início, que assim, o nosso time lá dentro é muito bom, entende? Porque tu tem que ter ainda muita vontade de trabalhar com contabilidade, sabe? Porque as coisas, como a gente mencionou antes, muda tanto o tempo todo que você acaba se desanimando. Sim. Porque tu olha, às vezes, para uma pessoa assim que... né, não vou citar um ramo, mas tu às vezes olha para alguém que faz um serviço banal. Tá? Vamos falar assim, banal. Que não precisa se atualizar, não precisa ficar mudando com o tempo. Que o feijão e arroz tá bom e que às vezes ganha mais que nós. Entende? Aí tu olha aquilo e fica pensando, será que vale tudo isso? Sabe o que eu faço? Será que vale realmente? Porque, querendo ou não, a classe contábil, ela mesma se desvaloriza. Sabe? Chega nas épocas de imposto de renda, por exemplo, a gente sabe de pessoas que fazem um preço lá embaixo que não paga o conhecimento que está aqui. Sabe? O serviço é muito difícil. Vocês trabalham com serviço também, vocês sabem que é muito difícil a gente precificar o serviço. Porque não é alguma coisa que você vende palpável. Exatamente. Né? Sabe? Eu tenho mais facilidade de precificar cerveja do que o meu serviço. Sabe? Mas o serviço que eu tenho com o meu serviço é muito maior do que para fazer a cerveja. Sabe? Mas as pessoas pagam a cerveja, pagam. E o nosso serviço, nosso imposto de renda, tem o ITR que a gente faz, e, enfim, a contabilidade em si também, né? Todo o resto. É complicado colocar na cabeça de uma pessoa que ela vai te pagar por uma coisa que ela não consegue pegar. Sabe? Isso realmente é complicado. Mas isso é um problema da classe contábil, que os contadores mesmo que se desvalorizam. Eu não consigo entender por quê, né? Mas, enfim... prostituindo o mercado, né? E não acontece só na contabilidade, né? Acontece em todas as profissões, né, cara? Então, assim, você pega profissionais e profissionais, né? Empresas e empresas, né? Por isso que citei da holding ali, né? Que não vai pelo preço, né? Porque realmente
Tu vai achar... E isso vale para um todo também, né? Tu vai achar profissionais e profissionais. Então, tu tem que conseguir pescar uma pessoa que te demonstre o conhecimento. Sim. Ponto. Se a pessoa tem o conhecimento, ótimo. Se não, cuidado. E acima de tudo, eu acho que é uma relação de confiança, né? Por exemplo, você vai numa consulta médica, você não vai pegar... Se é um problema mais grave, você não vai pegar qualquer médico, né? Você vai com alguém que você confia, ou que tenha uma referência, algo nesse sentido, né? Com então, certeza. Funciona para tudo, né, cara? Sim. Mas, enfim, né, sobre o debate do pai, que foi o que a gente começou, né? Então, mencionando lá, ainda a gente tem lá na nossa equipe, que são mais da velha guarda, vamos dizer assim, tem meu pai, minha tia, né, que são pessoas que estão lá há muito tempo. Daí tem as demais, lá as meninas, tem a Mari, a Vanessa, a Vani, a Thaís, que são o pessoal mais antiga, e daí depois vem eu. Né? Eu ainda sou novinho. Fazem pouco tempo que eu tô aqui trabalhando, né? Mas, meu Deus. Legal. E chegou e sentou na janela já, né? Chegou por último e sentou na janela. Mas com mérito. Né? Exatamente. Mas quanta noite de sono, meu Deus. Eu perdi, tá louco? Quanto estudar? Exatamente. Quanto estudar? Meu Deus. E eu sempre passo ali na frente do escritório, o primeiro a chegar e o último a sair. Eu sempre vejo isso. Isso é verdade. E agora que tô saindo um pouco antes, só porque eu tenho que xenxerer na aula, né? Porque senão também ficava até... Mas também, a época de fechamento de balanço e imposto de renda, gente do céu, eu canso de acordar 4h30, 5h da manhã para vir pro escritório para trabalhar. Para dar conta do recado. Os prazos, né? Sim. Tem os prazos a gente não pode deixar. E tem coisas que naquela época e deu, não tem o que fazer, aquilo, né? Fechou. Agora, essa época do ano agora, metade do ano para frente, sabe? É uma época um pouco mais tranquila. É um pouco mais tranquila que o que ocorre. A gente não tem balanço para encerrar, os balanços já foram, os SPED, as ECD, ECF já foram entregues, né? A gente tem o dia a dia do escritório, que também é tumultuado, lógico, né? Mas é um pouco menos do que na época de fechamento. Tá? Pois é, qual que é a época do ano que é mais corrido, assim? É na época do imposto ali? Na verdade, assim, nós temos interno, tá? A gente fecha os balanços praticamente a cada 6 meses lá no escritório. A gente confere tudo. Todo mês, na verdade, quando as empresas encaminham os documentos para nós, a gente encerra o mês, tá? Ok. Só ficam pendências, né? Veio o cheque no extrato que a gente não sabe o que é, e daí tem que pedir e tudo mais. Então, essas pendências ficam para meses seguintes, a gente vai pedindo para as pessoas, né? E até que mandam para nós a informação, vai girando os dias, lógico, né? Então, a cada 6 meses a gente tem para fechar 99% da contabilidade. Para aqueles 6 meses, de janeiro a junho, fica 100%. Então, agora, lá no escritório, tem algumas pendências ainda, né? Alguns empresários que daí a gente tem que conversar, ligar, chamar, né? Explicar o que está acontecendo, por que está errado, por que está certo, né? E depois, nesses últimos 6 meses, a gente faz um levantamento dos estoques das empresas para estar repassando de novo com os empresários, tá? Então, são muitas conversas, né, que a gente tem. A gente conversa, liga, explica se tem coisa errada, tá? Então, para deixar sempre 100% a contabilidade. E no final do ano, em dezembro, então, encerra o ano. Com o encerramento do ano, a gente tem que fazer, pelo Código Civil, tu tem que fazer o fechamento do balanço, tá? Então, a gente tem até final de abril, se eu não me engano, é abril, aonde a gente tem que encaminhar todos os livros e fechar os balanços. E para as empresas maiores, tem uma quantidade maior de sócio, tu é obrigado a fazer ata e tudo mais, tá? Algumas é feito ata também, tá? Algumas que querem fazer, a gente faz também a ata de reunião do sócio, né? Encerramento de balanço, a prestação de conta. E daí, nesse mês que é mais conturbado, tá? Nesses meses, vai de janeiro até abril, mais ou menos. Porque assim, se fosse só o fechamento do balanço é uma coisa, só tem a época do imposto de renda junto. Tá? Então, querendo ou não, uma coisa une com a outra. A gente sempre tenta encerrar todos os balanços até final de fevereiro. Tá? Que daí, em março, já começa o imposto de renda a dar uma aliviada. Então, e até hoje, assim, de todas as empresas, pelo menos uns 90% a gente encerra sempre até final de fevereiro. Tá? Tem algumas exceções, né? Que chega... Porque falta documento.
O problema não é com nós, o nosso, a gente consegue dar conta, entende? O problema é que ainda demora para chegar algum documento, empresa, alguma coisa, então demanda de você deixar para frente, tá? Só, claro, cada caso é um caso, né? Mas respondendo a tua pergunta, enrolado, né? Sou meio enrolado. Mas respondendo, sim, é de janeiro até abril, mais ou menos, que vai dificultar. Começa o ano já com... É tumultuado. Contador não tem verão. O Feliz Ano Novo Opa, peraí, né? Feliz Ano Novo. Não, começa dia 1º bombando, cara. Ali, ó, dia 5 de janeiro já começa. Já começa a chegar e já vamos fechar e já começa a lida. Carnaval? Não sei nem o que é carnaval. E tem uma rotatividade, falando especificamente do escritório de vocês, rotatividade grande de clientes, das empresas que utilizam os teus serviços? Não. Tu tem clientes ali? Nem de cliente, nem de funcionário, graças a Deus, nunca tive um problema, nada. Assim, tem casos e casos, às vezes depende, né? Mas... a gente sempre tenta demonstrar para os nossos clientes aonde tu tem que analisar o serviço como um todo, né? Que foi o que a gente comentou. Existem algumas coisas, exceções, por exemplo, tem gente que fala que é melhor ter contador perto, né, da empresa, mas não é uma via de regra hoje, tá? Antigamente sim, precisava realmente, mas hoje a gente tem muita tecnologia, né? Hoje você está perto estando longe, né? Exatamente. A gente ali no escritório, a gente só pega empresas de Santa Catarina. Por quê? Porque muda a legislação estadual. Tá? Então, se eu precisar pegar, eu posso pegar empresas de outros estados? Posso sim. Mas aí eu preciso de alguém que consiga acompanhar a legislação de outro estado. Sim. Tá? Teria que porque ter muda muito. Um segundo grupo ali dentro. E daí é sobrecarregar as pessoas, entende? Porque tem escritórios que eu conheço que pegam o Brasil inteiro, sabe? Mas aí, assim, eu prefiro dar conta do que eu tenho e fazer um serviço bem feito. Sim. Tá? Não prefiro abraçar o mundo e não fazer nada certo. Então, é melhor ter bem certinho e ter tudo ali do jeito que a gente quer. Sim. Tá? Mas sobre a rotatividade, não. A gente perde pouca empresa, tá? Te digo, e sempre vem mais do que perde. Te falo assim. E fechar a empresa... fechou bastante, final do ano passado fechou bastante, início desse ano também, mas depois estabilizou, não tem mais nada não. E desses CNPJs, no caso de vocês, dos que fecharam, tem um padrão ou um número maior de, por exemplo, MEI, microempresa? Normalmente é empresa pequena, tá? O MEI, na verdade, ele não tem contador, né? Ele não é obrigado a ter contador, o MEI. A gente faz contabilidade para os MEI também, para as pessoas que querem. A gente abre o leque, né, para fazer contabilidade, porque ele não é obrigado, mas ele é facultativo, né? Então, tem algumas pessoas que sim que querem fazer certo desde o zero. Sim. Vamos fazer certinho, eu quero que você me auxilie. Então, sim, a gente presta serviço para o MEI. Tenho 3 tipos de serviço para o MEI, que é aquele só imprimir a guia, fazer a declaração, emito as notas também, né? A gente consegue emitir as notas para eles. Ou, o que eu sugiro sempre, que é fazer contabilidade igual uma empresa normal. Sim, até porque a perspectiva tem que ser de você crescer, né? Exatamente. Claro, tem casos e casos, né? Às vezes tu pega alguém que realmente só quer ter o MEI para daqui a pouco, vou começar a fazer coisas em casa e preciso me legalizar, tá? Vender lanche, vender docinho, tá? Essa pessoa é difícil ela chegar nos 80 mil no ano. Sim. Tá? Ou perspectiva de aumentar... Porque o MEI não é só isso, né? É você ter um quadro de colaboradores. Isso, exatamente. O MEI hoje, né? Hoje tem limitação de ter um funcionário. Então, se tiver mais de um, já tem que desenquadrar. Tá? Mas isso também vai um pouco de acordo com o faturamento, porque hoje é 81 mil no ano e o limite é 6.750 mensal. Então, né, se tu fichar 2 funcionários, você contrata 2 funcionários, na teoria tu não teria dinheiro para te pagar. Sim. Entende? Por isso que teria que desenquadrar, porque tu tá maior do que você deveria. Então, essa que é a ideia, basicamente. Sim. Mas o MEI é um negócio complexo, por quê? Porque é bom, eu concordo, tá? Eu concordo com o MEI, é um modo muito bom da pessoa começar, porque a alíquota é bem baixinha, tá? Ele vai pagar ali, hoje está pagando cerca de R$80 por mês, mais ou menos, o MEI. O problema é que, assim,
eles saem sem contabilidade pagando 80 pila. Tá? Aí passa a pagar a contabilidade, depois que desenquadra, tem contabilidade e começa ali com imposto de 200, 300 reais por mês. Tá? A Simples Nacional, mais a folha de pagamento. Então, a pessoa já desanima de arrancada. Né? Sim. Eu acho que é errado isso. Deveria ser gradual, uma escadinha, né? Gradual, exatamente. Uma escadinha devagar que tu vai subindo. Mas a gente não faz as leis, né? A gente só cumpre. Exato. Muito bem. Então... Eu acho que tá bom, né? De papo por hoje com o Fernando aí. Acabou já o nosso café, não trouxe uma cerveja pra gente tomar, né? Não deu certo, né? Tinha acabado o estoque, tomei tudo. Mas legal, Ele cara. falou que é só pra consumo próprio. É. Né? E pior que nem fui eu que tomei tudo, né? Foi lá na degustação que teve, né? Foi tudo que eu tinha, estoque inteirinho. Foi. Que bom, né? Que bom. Isso é bom. Mas fica pra próxima. Já fica. Mas legal, cara. A gente agradece aí você ter aceito o convite para participar aqui do Fala Mais, contar a tua história e compor um pouquinho aí do nosso quebra-cabeça, que se fosse nessa mesa aqui os personagens, cada um uma pecinha, a gente tá montando uma história bem legal, legal. Aqui no nosso quadro. Família Faquinel tá junto. Inclusive. Imagina, galera, eu que agradeço, tá? Eu realmente agradeço, fiquei muito feliz. Na verdade, fazia tempo que eu tava querendo um convite para isso. E quando o Felipe veio aqui, eu pensei assim, será que não vão me convidar? Será que o próximo sou eu? E ficava e olhava os podcasts de vocês e ficava, mas que coisa, né, e tal. Mas daí chegou, né? Quando eu olhei aquilo lá, eu falei, fui chamado, então tá. Legal, e é sempre bom, né? Bater um papo com contador, com futuro... Com um pouco de tudo, né? Com o futuro representante das leis ali. Dei aula de inglês também, essa parte eu nem contei. Aula de inglês? Uhum. Né, cara? Verdade, você foi até pro... Foi fazer exterior, deixamos essa parte de meia hora. Pra próxima vinda. Exato. A gente já tem um tema para iniciar a próxima conversa com o Fernando. A gente não falou muito no imposto de renda também, né? Da pessoa física, né? Acho que é um papo pra gente falar, de repente, um podcast lá pro começo do ano que vem, né? Que tem muitas dúvidas, né, Fernando? E, assim, acho que é interessante. Tem muito assunto ainda que a gente não tocou, mas pode ficar para uma próxima conversa aí. Ih, mas tá louco. Daí se for ano que vem, daí eu trago a cerveja. então tá combinado. Tá marcado já. Se eu não trouxer agora, daí eu tô lascado, né? Tá marcado. Que nada. Pesada, realmente, muito obrigado, tá? Por ter convidado. Fiquei muito feliz de vir aí. Imagina, a gente já se conhece há um bom tempo e sempre foram muito parceiro nosso, né? Vocês dois. E agora, vindo aqui, fico mais faceiro, hein? Né? Mais da casa, né? Com certeza. E também queria repassar, né, o Instagram, né, para o pessoal seguir, que é o @lupulocaratuva e o @escritório Faquinello, né? Seguir os dois lá. E tem o meu também, Fernando Faquinello, podem chegar lá e seguir, não tem problema nenhum. Né? Legal, vamos deixar linkado esses arrobas aí no nosso perfil do Instagram também. Show de bola, agradeço. Bacana. Fernando Faquinello, né? O terceiro Faquinello aqui do Fala Mais. E contando. E contando, né? Novos virão. Um abraço, obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Show de bola, pessoal. Então, a gente agradeceu o Fernando, agradece vocês também e também as nossas marcas parceiras, né? Aqui do Fala Mais. As marcas que ficam passando aqui durante toda a nossa conversa, que são as lojas Quero, a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marini, a Vinícola Maier e também o Embutido Serrano. Já se inscreveu no canal aí? Se ainda não está inscrito, inscreva-se. E se já se inscreveu, então, muito obrigado. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima semana.